para gravar, porque é uma coisa que eu aprendi, que a gente põe para gravar desde o início, depois, por acaso, a gente corta, porque sempre tem coisas interessantes no início. Tá? É um bate-papo de intervalo de superfície, tá? Bem na linha de como a gente gravou, né? Como eu gravei com vocês aquela primeira vez, como a gente fez depois, né? com o Felipe, tá? Bruno perguntou se eu faço pauta. Não, eu não faço pauta, é igual o Horse mesmo, é coisa que é no susto, tá? Como se ele estivesse no barco batendo papo, para falar sobre a vida de vocês como mergulhadores, como dive master, sobre o projeto de vocês, né? Sobre o Coluna d'Água, por óbvio, e tudo mais que vocês têm vontade de falar. Certo? Certo, tá. Tô até ansiosa, né? Que estou me achando tão importante aqui. Mas vocês são importantes. Tá? Então, isso posto, apesar dessa voz já gripada de novo, porque mudança de tempo no Rio Grande do Sul é dose. Pode parecer que eu estou na Antártica, mas eu ainda não cheguei lá para mergulhar. Um dia eu chegarei. Bem-vindos a mais um episódio do Sharkcast. Esse é muito especial, porque eu trouxe para vocês hoje duas pessoas que literalmente enfiaram o pé na minha bunda para eu voltar a produzir conteúdo aqui neste canal, tá? Carol Hevely e Bruno Nogueira, da Coluna d'Água, o maior podcast do Spotify de áudio sobre mergulho do Brasil. Normalmente eu faço essa intro dizendo que é do universo, mas eu não vou me arriscar aqui, porque temos outros colegas de podcast no mundo, né? Então, sim, ainda não são o maior podcast de áudio, quiçá daqui a pouco áudio e vídeo, né? Sabe? Do universo, se todos vocês que estão aqui, né, nos acompanhando fizerem o tema de casa de vocês, eu já vou passar a mascarinha desde o início do episódio, tá? De não só se inscrever no meu canal, mas corre lá no seu tocador, no seu player favorito, tá? Encontra a Coluna d'Água, já, né, não é seguir nos players, não é seguir, né, gente? É seguir. É seguir também? Então tá. É seguir. Já segue. Tem seguir, tem assinar, tem escutar, de preferência escuta, né? Isso, né? E aí, como você disse, se gostou do que escutou, compartilha com os duplas de vocês, né? Ajuda a gente, né? Tanto aqui o Sharkcast quanto a Coluna d'Água a criarem grandes comunidades diamantes, né? Dos meios aquáticos, dos mares, dos oceanos, do mergulho, né? Do meio ambiente, tubarões e outros animaizinhos que a gente ama tanto. Tá? E para quem ainda não me conhece, eu sou Guino Noy, né? Costumo dizer que eu sou o seu instrutor de mergulho, quem sabe um dia, né? Nunca se sabe, tá? E bem-vindos ao Sharkcast, hoje com a galerinha do Coluna d'Água. Carol, Brunão, muito obrigado por aceitarem o convite. Eu estava devendo, né, vocês virem me visitar aqui, e estou muito feliz, contente de ter vocês aqui no Sharkcast. Eu que agradeço o convite. Eu nem sei o que eu tenho para falar, porque eu falo tanto lá no Coluna d'Água. Será que sobrou alguma coisa para falar aqui? Sempre sobra. Não te preocupa, sempre sobra. Senão a gente cavoca até encontrar. Bem assim. Fala aí, Gui, tudo bem? A gente brinca, fala que o Coluna d'Água, se bobear, é o maior podcast de mergulho em português do mundo. E é legal que a gente tem ouvinte nos lugares muito inusitados, né, Carol? A gente tem muita gente ouvindo a gente em Portugal, Estados Unidos, em Angola, Moçambique. Mas a gente tem Portugal, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, França, Reino Unido, Canadá, Austrália, Guatemala, Vietnã, Rússia, Angola, Costa Rica, Itália, Bélgica, Chile e Japão. Que maravilha! A lista está crescendo muito e essas pessoas não dão oi pra gente, mas a gente queria muito que essas pessoas dessem oi, porque eu queria entender o que essa galera está escutando, né? Deve estar com saudade de casa e de mergulhar, deve ser muito gostoso conversar com essas pessoas. Então aí, ó,
todos vocês de todos esses lugares, não só aqui do Brasil, de Portugal, de Moçambique, de Angola. Moçambique, eu sei que tem mergulho fantástico. Angola deve ter mergulho, a gente não ouve falar tanto, mas com certeza tem mergulho. O Japão tem mergulho bom, China tem mergulho bom. Nos Estados Unidos, por óbvio, tem alguns lugares com mergulhos muito legais. A Alemanha, por incrível que pareça, a galera mergulha nos lagos e rios. Os lagos, né? Cara, tem um lago lá que não tem nem peixe, o pessoal mergulha. O Lago Constance. Mas não tem problema, eu vou em 2 aqui que também não tem peixe. Quando a fissura é muito grande, eu tô lá. Mas lá é muito frio. O que você faz num lago frio que não tem peixe? Eu faço muita coisa. Eu também faço um monte de coisa. Gente, eu gosto de ver peixe. Eu também gosto de ver peixe. Mas vai que nasce um peixe lá. Não tem ninguém lá para ver. Exatamente. Né? Então, assim, eu vou propor aqui no Sharkcast, depois eu vou cortar especificamente esse pedaço. Né? Já dou aqui spoilers para todos. Tá? Galera que acompanha a Coluna d'Água de fora, dá um alô ali, porque no Spotify, provavelmente no Deezer, no Google, todos eles têm como vocês fazerem isso. Digam de onde vocês são e quais são os mergulhos que vocês estão fazendo por aí, que eu também fico curioso, né, para saber. A gente também está mega curioso. Digam mesmo. Mandem. Uhum. Inclusive no seu episódio, viu, Gui? Esse episódio foi campeão de audiência e, cara, toda semana é exponencial, vai subindo. Cara, eu fico... O Bruno me comentou isso no backstage e eu fico muito contente, muito feliz, muito honrado de ter essa marca dentro do Coluna d'Água. Foi um episódio muito divertido para a galera até entender, né? Que isso é uma coisa que me agrada, que me traz muita satisfação no Sharkcast. O Sharkcast me teve propiciado falar com pessoas que eu conhecia já há um tempo e que pela distância eu não consigo ter, por óbvio, contato próximo, e também, de uma forma ou de outra, conhecer novas pessoas com quem eu ainda não tive contato, como é o caso de vocês. Uhum. E quando eu fiquei sabendo do Coluna d'Água, se não me falha a memória, foi uma repostagem que a Deia Morales, que é uma querida amiga em comum, que já esteve aqui no Sharkcast, inclusive, fez de vocês. Aí eu comecei a acompanhar vocês, mandei uma mensagem, já me escalando para participar. Aí eu já dei a de volta, falei, não, vem você primeiro. Vem você aqui falar com a gente. Bem cara dura, né? Para poder participar. E aí agora eu tenho mais 2 amigos paulistanos para poder levar para a Laje de Santos quando eu conseguir voltar para a Laje, como eu fiz com a Deia. E com o Marcelo. Apresentar para a gente onde é que você mergulha no Rio Grande do Sul. Pode vir. Traz o traje seco. Eu até proponho o meio do caminho, Bruno. A gente se encontra em Florianópolis e a gente mergulha lá na Rebio do Arvoredo. Não, o Bruno vai mergulhar de 3 milímetros. Eu conheço esse tipo. Eu já fui assim. Ó a delícia de ser um dive master fresquinho. Coisa boa de ser alguém dive master recém-formado. Não passa tanto frio, né? Não passa tanto frio. Eu passo muito frio, então. Não sou do time Bruno, gente. Não, mas recentemente me explicaram por que eu uso minha roupa de 3 milímetros assim, tão de boa. Aquela roupa de caça da Cresce. E aí ela tem uma vedação legal, então ela não troca tanta água. Então... Não, já ajuda. Não, com certeza já ajuda. Não sei se é isso. Eu admito para vocês, até eu começar a trabalhar para valer como instrutor, quando assim, comecei a ter uma frequência de mergulho diário, de 3 a 4, às vezes 5 mergulhos todos os dias, eu não sentia tanto frio. Depois, mas foi muito rápido, assim, eu virei um friorento. E hoje, se eu vou para o Caribe, eu levo o meu 7. Nossa, no Caribe? Não quero nem saber. Quero correr risco. Eu não quero nem saber. Vai junto, porque se é uma viagem daquelas de uma semana que a gente faz normalmente, ali na quarta-feira, no 3º dia, eu já puxo ele. Entendi. Antes disso, até dá para encarar um short no primeiro dia, um short com
né? Uma vestezinha de 1 milímetro, uma lycrazinha. Segundo dia já vai pro 3. Terceiro dia já tô no meu 7 feliz da vida. Não me arrependo. Eu fui para Brolhos com uma 7 e o pessoal falou que você vai passar calor. Não passei calor, não. Passei Meus Brolhos de 7 passei frio. Eu passei um pouco Gente, de frio também. Eu mergulhei lá no Abismo Anhumas com a minha de 3 e fui bem feliz, cara. Que inveja. Eu fiz a Anhumas com a minha de 7, eu queria ter 2 de 7. E ainda foi depois de uma friaca generalizada no Mato Grosso. Eu nunca achei que ia usar moletom no Mato Grosso do Sul. Cara, mas eu usei. Novo lá agora. Eu fiz bonito, para quem não sabe, em 2019 eu produzi e co-apresentei um programa chamado Mergulhando. Ele rodou na Fish TV primeiro, depois ele estava no Travel, não, como é que é o canal? Não é Travel Brasil, tô confundindo o canal. Eu acho que eu achei na Travel TV, alguma coisa assim. Travel TV, alguma coisa assim. É o canal de viagens da Globosat. Tá? Na NET, na Sky, etc., nos canais pagos. E aí nós fizemos bonito em setembro. Eu usei blusão todos os dias. Nossa. Cara. É uma coisa que você não acredita até você precisar usar, né? Tipo... É que pra mim tava normal, porque aqui em setembro eu tô de blusão também. Então, assim, foi uma coisa que foi legal, né? E aí umas foi interessante, porque como a gente fomos para gravar, né? Então a gente teve toda uma preparação, uma produção, na verdade, para programa de TV. Aí umas nós descemos às 8 da manhã, 8h30 da manhã, talvez, para Inhumas, e saímos de dentro do buraco às 6h30 da tarde. Nossa! Caraca, que inveja. Tá? Aí fizemos 2 mergulhos com calma, tá? Porque daí a gente fez toda uma gravação da parte interna, aquele canto lá que eles chamam de catedral, que é muito bonito, né? Onde tem as estalactites e as estalagmites quase que se encostam, né? E aí tu vai fazer uma produção dessas para a TV, tu tem um ritmo é outro, na verdade, é muito diferente. Então por isso também justifica a gente ter ficado tanto tempo. Mas foi inusitado a gente ter descido com o sol e saído no meio da noite de Anhumas. E apesar de ser um local onde não tem peixe... mas aí tem coisa para ver, né? Tem o formato, as formações rochosas. Lá em Constança não tem nada. Eu já fui lá, não fui mergulhar, mas lá não tem nada. Aonde? No Lago Constance, lá na Alemanha. É um lago que faz divisa com 3 países na Europa. E, a gente foi numa época, a gente foi em setembro, se eu não me engano, agosto, setembro, então já estava quente. E o lago, você põe o pé, você congelava inteiro, sabe? Super gelado. E as pessoas fazendo mergulho. Na época eu nem mergulhava. Sim. Gente, não tem peixe, é gelado. Não sei. Ainda se fosse quente... Mas alguma coisa deve ter, alguma formação, própria formação das plantas aquáticas, talvez a visibilidade, provavelmente deve ser um lago de degelo. Talvez é porque não tenha mais nada para fazer por lá também. Exatamente, porque é o ponto mais próximo. Eu acho que é um lago bem profundo para fazer tec, talvez. O que a gente tem bem pertinho aqui de Porto Alegre tem um lago e uma lagoa. Os dois são praticamente a mesma distância. Um em direção para a Argentina, né, caminho para a Argentina, dá 1h40 daqui de Porto Alegre, até um lugar muito bonito, que chama Rincão Gaia. Era, na época que a BR-290 estava em construção, era uma das pedreiras que o pessoal tirava substrato de pedra para fazer a estrada. Então aquilo lá estava muito detonado, e o José Lutzenberger, que foi um dos primeiros ambientalistas, assim, de maior renome aqui no Rio Grande do Sul, ele conseguiu adquirir essa região. E ele restaurou aquilo. Então aquilo lá tem horta orgânica há mais de 30 anos, tal, e tem 2 lagoas, onde eram 2 pedreiras. Numa delas, que a gente não consegue mergulhar porque ela ficou tomada de igarapés, tem inclusive uma família de jacaré de papo amarelo que mora nela. Puta, que legal. E a outra, que a gente ainda pode mergulhar, ela tem uns 15 metros de profundidade, e uma vez eu estava mergulhando lá e dei de cara com vários lambarizinhos,
Né? E aí comecei a pensar assim, mas como é que esses lambari vieram para aqui? Porque ela é como muita pedreira aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, provavelmente em São Paulo, ela é água de nascente, então o peixe não vem pela água de nascente. Muito por acaso, quando eu vi esses lambaris, eu estava dando um curso de rescue um sábado lá, e quando eu voltei, eu fui para casa de um conhecido, e na verdade, assim, ele era marido de uma amigona da minha ex-mulher, conheci ele muito pouco, então eu fui encontrar com eles ali, e ele vai me mostrar a sua coleção de peixinhos de aquário. E aí ele vai me contando assim, não, esses aqui são os peixes que eu pego ali na Vompar. Vompar, a gente chama de Vompar, hoje a fábrica da Fenza, né, que produz a Coca-Cola, que é aqui na saída de Porto Alegre, e é uma região de banhado. Ele disse, não, a gente que curte fazer essas coletas desses peixinhos, a gente vai nessas regiões de alagamento, de banhado, e vai coletando eles ali. E aí eu comentei com ele que eu tinha visto os mesmos peixinhos lá no Gaia. E ele assim, sim, não, os pássaros aquáticos, os matinhos pescadores, outros pássaros que vão beber ou só se banhar nos lagos, nos corpos de água, quando eles entram, volte e meia, eles acabam capturando alevinos nas penas. Quando eles vão para outro corpo da água, eles povoam esses corpos d'água com esses alevinos. Que legal. Interessantíssimo, joia. Tal. Então, talvez nesse lado da Alemanha tenha peixinhos. A gente que É como diz um grande filme lá dos anos 90, Jurassic Park, A Vida Acha um Jeito. A vida acha um jeito. É verdade. E a vida aquática. Eu amo esse filme. A vida aquática, vocês vão ver, ela acha. Doutoria Malcolm. Mas eu vou dar uma pausa aqui. Né? Tem duas coisas que eu preciso fazer imediatamente. Primeiro, antes de mais nada, como sempre, comunicar a todos que o Sharkcast é um programa trazido para vocês com o apoio da Tubarões e Suas Curiosidades. Essa sim, a única marca de Shark Lifestyle do universo. Projeto do nosso amigo Felipe Lamarca. Né? Volte e meia tá aqui comigo no Sharkcast, quando a gente faz os tubarólogos. Quem não conhece ainda, corre lá no Instagram do Felipe, vai lá, acessa a loja, tem altas estampas, inclusive essa aqui, o Bruno tá usando, não tem lá ainda, mas nós vamos pilhar o Felipe a ter, vamos meter pilha para ter. Pode cobrar ele, gente, eu vou mandar uma foto dessa camisa e ele vai fazer a versão em português. Isso, tá? Então é um grande parceiro nosso, passar lá, dar uma força para ele também, tem muito conteúdo legal sobre tubarões lá na Tubarões e Suas Curiosidades, além das camisetas, dos blusões, das Baby Looks e das regatas. Tá? E aí eu queria saber de vocês dois. Tem moletom, né? E aí você não vai dar cupom de desconto? Eu vou dar, não sei se Nossa, eu posso. Carol! Dá cupom de desconto. Eu adoro desconto, gente. Tem que dar cupom de desconto. Gente, peraí, vou largar aqui, ó. Sharkcast, cupom de desconto. Tá? E aí, eu quero saber de vocês. Desculpa, tive que liberar minha cachorra aqui do. Nós entendemos bem. do a gente entende que ela bem. tava. Esse novo normal, home office e pet. Quem nunca, né? Quero saber de vocês dois o seguinte: como é que vocês caíram na ideia de mergulhar? Nossa. O que levou vocês a mergulhar? Quem começa, Bruno? Quem começa? Eu começo hoje, vai. Vai. Dale, vai. Eu sempre fui da natação, então eu sei que não parece, eu fui atleta de natação muitos quilos atrás. Acontece com todos nós, não te preocupa. Nadei em jogos abertos interior e tal, achei, né, era de uma geração bem competitiva aí. E aí parei, mas eu sempre tive muito ligado à água. E aí tive uma ex-namorada que mergulhava, e ficou me pilhando. Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos fazer o curso então. E eu já sabia que eu ia adorar, né? Mas eu tava meio que postergando, meio que inevitável. E aí fui, me apaixonei, a gente terminou e o mergulho ficou. Acontece. E é isso, cara. E de lá pra cá, fui juntando paixão, né? Então eu sempre fotografei muito vida selvagem, sou apaixonado pela África, e aí juntei uma coisa na outra e agora não sobra dinheiro para drogas, né?
Juntou mergulho com foto, ferrou, né? Ferrou total. É uma combinação terrível. Se você tiver filho aí numa idade mais ou menos, incentiva ele a fotografar e mergulhar. Não vai sobrar dinheiro para ele comprar nada de errado. Exato. Eu tô faz tempo para fazer esse meme lá no Coluna e tô segurando que eu não sabia se era politicamente correto, mas é Não isso é aí. totalmente politicamente correto. É completamente politicamente correto. Politicamente incorreto tá essa taxa de importação das coisas que eu quero comprar minhas caixas tanque. E Sim. que esse dólar alto, essa taxação devia ter isenção para mergulhador. Eu também acho. Concordo. Atividade essencial, eu concordo. Eu concordo. Concordo 100%. 100%. Também fico namorando umas caixas tanque de vez em quando, tudo na real, né? Caixas tanque, câmera, flash. Cara, ó, só para não te falar. É de doer. Eu cheguei ao ponto de que eu tive que namorar, pechinchar e dar um jeito de comprar o clamp. Para quem está nos escutando, o clamping é basicamente, como é que a gente pode descrever isso, Bruno? É um parafuso com duas borboletinhas, uma de cada lado, que a gente usa para prender o braço do flash, a manopla, o manejo do flash. Dependendo do teu equipamento, tu vai ter 3 segmentos de braço de flash com os clamps. Então fica E aqui a gente tem que revolta. chorar as pitangas para conseguir esse material. Que é de plástico, simples, mas como a gente não tem fabricação própria, isso torna-se caro. Mas é uma boa ideia. Até passei a resposta. Não, nem se preocupa. Aqui, o bom daqui é que a gente não tem... a casa é nossa, a gente faz o que a gente quiser. Sem estresse. E tu, Carol, como é que tu te encontrou, ou como é que tu chegou no mergulho? A minha história é um pouquinho mais longa que a do Bruno. Eu faz se eu não me engano, uns 10, 15 anos, eu nem sei mais a data certinha, eu pus na cabeça que eu queria mergulhar. Eu tirei férias com a minha mãe, fui passar uma semana em Ilha Grande, levei eu levei um bolinho de dinheiro para pagar o curso, fui para Ilha Grande, contratei a escola, mas foi um ano que eu não sei o que aconteceu, que a gente foi para Ilha Grande, a gente foi lá para Búzios, Arraial do Cabo, mas a maré vermelha tomou, que você não conseguia ver um palmo na frente. Puts. E por conta disso, assim, eu não vi Arraial do Cabo, Azul, Fernando de Noronha, não sei porque eu tô com Fernando de Noronha na cabeça. Ilha Grande, a gente não conseguiu fazer o curso. Ele falou assim: olha, tá cancelado porque não tem visibilidade. Eu até acho que, assim, considerando alguns cursos que a gente já viu, já acompanhou, até teria dado para fazer, mas eu acho que em alta temporada não valia a pena. Então ele preferiu cancelar o curso e eu acabei esquecendo. Não passou. 10, 15 anos, faz muito tempo isso. E aí, eu passei um ano novo em Paraty, de 2008 para 2009, que estava com uma água sensacional, uma água assim transparente, mas eu tinha acabado de comprar uma GoPro para fazer essa viagem. Aí eu fui com o meu marido, a minha cunhada, os meus pais, os meus sogros. E aí a gente passou uma semana em Paraty, uma água azul, estava azul a água de Paraty. E eu falei, acho que eu quero mergulhar de novo. E depois de, sei lá, eu acho que uns 15 anos, 10, 15 anos, eu pus na cabeça que eu queria mergulhar, e aí eu fui fazer o curso no mês seguinte, assim, isso aconteceu em janeiro, em fevereiro eu estava fazendo o curso. E aí em janeiro de 2009 eu fiz o curso, em fevereiro eu certifiquei, foi isso. Também tem esse histórico com água, minha mãe é do Guarujá, que é do litoral de São Paulo, então sempre tive contato com o mar. Meu pai é um cara que gosta pra caramba de água também. Então, eu tenho esse histórico, mas mergulhar, nunca conheci ninguém que mergulha. Depois eu fui descobrindo que minha família inteira certificou mergulhador e tal. Mas... Eu mergulho, Carol. mas eu te conheci depois. Não conta, né? Carol, não conta. O Bruno não conta. Porque eu falo que eu nunca conheci. Eu não conto. Ai, gente, olha, não sei da onde que eu tirei a ideia de fazer esse Coluna com o Bruno, viu? Olha, é isso que eu aturo toda semana.
E aí da foi isso onde? que eu fui. E aí, aproveitando então, da onde é que tu tirou a ideia de fazer o Coluna d'Água justo com o Bruno? Pois é, na verdade, foi o Bruno que inventou a coluna d'água, né? O Bruno um dia chegou numa viagem, veio para mim, preciso ter uma conversa com você. Aí eu, nossa, né? Mó dramático. E a gente estava fazendo o curso de Dive Master, já estava acho que no final do curso, foi lá por dezembro, né? Que foi a viagem que a gente certificou, que a gente fez toda a parte prática do curso de Dive Master. Aí eu, nossa, ele precisa conversar comigo, né? Tá bom. Aí ele conversou comigo. Ele, não, tô com ideia de fazer um podcast. Aí eu, claro. Sabe quando a gente encontra uma pessoa que a gente não vê faz 10 anos? Ah, a gente precisa sair, vamos marcar? Vamos. Aí eu, claro, vamos fazer o Coluna d'Água, vamos fazer um podcast. Não tinha nome ainda. Vamos fazer, beleza. Aí deu uns dias, ele me mandou mensagem. E aí, quando é que a gente vai gravar? Ele tava falando, sério? Era sério isso mesmo? E aí, então, eu vou deixar o Bruno falar da onde veio o germen dessa ideia. Porque é dele a ideia. Eu fui convidada. Cara, boa. Não, mas acho que não teria parceira melhor para fazer isso, cara. Primeiro porque... E principal porque a gente não concorda em tudo. Pelo contrário, a gente discorda Cara, em tudo. isso é muito bom, mas até em tempos da galera não se aturar, a gente tem visões de vida de algumas coisas muito diferentes, tal, e de mergulho também, e gostos também, e, cara, nada disso tá acima da gente ser amigo. Então, você viu quando a gente entrou, mandou a pauta e tal, a gente tem até alguns temas que a gente não toca no Coluna. Sim. Porque não cabe, mas que assim, mesmo pessoalmente, cara, a gente nada tá acima da gente ser amigo, cara, saca? Ai, que bom, cara. Que bom, isso é muito importante. A ideia do Coluna, ela veio porque eu sou um mergulhador seco a maior parte do tempo. Eu não mergulho tanto quanto eu gostaria. Acho que ninguém, né? Todos nós. E eu queria mergulhar de algum jeito, cara. E aí eu comecei, né, com as drogas mais leves. Né, eu comecei com o YouTube. E eu estava procurando os conteúdos muito específicos de mergulho. E aí comecei a ouvir e acompanhar o pessoal do Reino Unido, o pessoal dos Estados Unidos e tal. E, pô, assim, desculpa se eu vou ser meio cuzão, mas beleza, inglês não é um problema para mim. Então, dá para ouvir, dá para conversar, dá. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei meio assim, pô, cara, não tem conteúdo em português. E isso ficou, botei de lado, e aí eu saía para correr e eu queria ouvir, continuar ouvindo sobre mergulho. De novo, eu achava uma pancada de coisa em inglês. E nada em português. E aí, uma vez eu estava na escola, acompanhando algum curso, e aí apareceu um cara lá, e falou, você conhece algum lugar para eu conseguir conteúdo? Eu falei, pô, conheço, cara. Você pode me passar? Eu falei, abre aí o celular. E aí dei tipo uns 20 canais pro cara seguir, até que o cara falou, chega, tá bom. E eu falei, cara, aí eu parei pra olhar e falei, cara, nenhum dos caras que eu falei pro cara ouvir é em português. Não tem. Eu falei, pô, vamos começar um podcast em português, porque é mais fácil de editar do que vídeo, né? E aí levei até essa ideia para algumas pessoas. Então, levei para um criador de conteúdo, levei para uma escola de mergulho, ninguém se interessou. Falei, quer saber? Vocês não querem fazer? Eu quero. E aí comecei a procurar, pensar em quem seria a melhor dupla para isso. E a minha primeira opção foi a Carol, cara. Sem nenhum puxa-saquismo. Exatamente por causa disso, porque eu via que assim, putz, cara, a gente tem um monte de coisa diferente um do outro. Então tem tudo para sair uns papos legais, cara. E enquanto a gente estiver se divertindo, a gente vai fazer. Porque, no fim, acho que é a mesma pegada que vocês no Sharkcast. A gente não ganha dinheiro com isso. Pelo contrário, a gente só gasta. Então, o mais importante é, a gente está se divertindo? Tá. Se a pessoa que está ouvindo do outro lado está se divertindo também, putz, a gente fica feliz pra caramba. E essa é a ideia. A gente não quer ser professor por podcast.
Aí eu vou ser egoísta no que eu vou falar, mas no fim, a gente está tentando atingir o que nunca ninguém atingiu comigo, que era criar um conteúdo sobre mergulho que eu pudesse ouvir em paralelo e me fazer a sensação de mergulhar, estar conversando com uma roda de amigos, e essa é a ideia. Eu acho muito legal, assim, quando a gente começou a falar sobre o Coluna e agora mesmo, e as pessoas que escutaram no começo, que a gente, vocês estão curtindo, para a gente ter esse feedback, essa coisa do estamos numa roda de conversa, me sinto conversando com vocês, e a ideia é ser acolhedor, conversar com pessoas que estão entrando, pessoas que já estão no mergulho, e se você tem insegurança, você vai escutar aqui, que a gente também tem, se você quer viajar, você vai escutar que a gente também quer viajar. Então é um lugar de juntar mergulhadores. A gente às vezes conversa com pessoas que, eu não estou falando que isso é geral, mas você vai conversar com uma pessoa e ela adota esse tom professoral, e muitas vezes isso é bom porque você está querendo aprender, mas às vezes você só está querendo trocar ideia e encontrar alguém para conversar sobre aquilo. E a nossa ideia é ser essa roda de conversa, tanto que a gente sempre chama, vem conversar no Instagram, a gente bate um papo, a gente não tem verdade nenhuma absoluta aqui, se a gente falar alguma besteira, avisa, vamos, né? A gente se corrige, a ideia é trocar ideia, ter esse espaço para mergulhadores se encontrarem. Tanto que essa semana um seguidor virou para mim e falou, no Dia dos Namorados, e cria uma caixinha aí para a gente se desencalhar, né? Os peixinhos encalhados, desencalhar. Aí eu falei, vocês querem? Aí a galera colocou queremos. Então tá, então quem tiver afim eu publico. E, cara, isso movimentou pra caramba o Instagram, porque acho que as pessoas elas querem se encontrar e não estão achando onde. Então, eu acho muito legal pensar no Coluna como esse lugar de encontro dos mergulhadores, sabe? Eu gosto muito dessa ideia. Eu então, um negócio que assim... Falei. Não, rapidinho, só avisando pra galera, tá rolando aqui embaixo, tá? O @do Coluna d'Água lá no Instagram. Muito conteúdo legal. E meio que vocês quebraram a internet, né? O Instagram da terça-feira. Foi agitado. Eu passei o dia no Instagram lá. Meu marido falou, sai do celular. Eu, não, pera aí que eu preciso fazer aqui as coisas. Nossa, Laura, eu olhei, tinha uma tripa de stories. Exato. Massa, isso é bem legal. Fala, Bruna. Não, eu queria falar é que assim, eu e a Carol, a gente é PAD, e a gente ouve, pelo menos a gente ouve nos podcasts gringos, assim, a galera muito nichando e levantando uma bandeira totalmente excludente, sabe? E a gente não. Então, tipo assim, nos gringos, né? Eu sou PAD e a gente vai defender metodologia, a gente só vai chamar convidados para... Cara, a gente quer mergulhar, bicho. Sabe? Tipo, a gente é PAD, beleza. E a PAD também não tá patrocinando a gente. Então, assim, se tiver que chamar um convidado e o cara for da NAUI, cara, o cara é bem-vindo, bicho. Você é aluno e você é da TDI, porra, que você é bem-vindo. A gente quer gente para mergulhar, a gente não quer excluir ninguém, cara. Eu, pelo menos, eu sempre gostei muito de escutar história. Eu gosto muito de sentar com a galera que mergulha muito mais tempo que eu, escutar as histórias das antigas e ver como o mergulho mudou e como ele está mudando. E eu acho muito legal que a gente consegue chamar pessoas, assim, instrutores. Eu achei muito legal, a gente fez um episódio com uma moça que trabalha no Aquarrio e não é uma pessoa que é conhecida no mercado, e colocar ela para contar a história dela, para mim, foi sensacional, ao mesmo tempo que a Erika Bel, que saiu essa semana, que é uma pessoa que quase todo mundo que mergulha conhece. Então, poder contar histórias também é muito legal, né? Eu gosto pra caramba. Muito massa. O que eu vejo, assim, uma das coisas que me fez criar o Sharkcast, né, que eu gosto também no Coluna d'Água, é compartilhar essas experiências. Exato. Né? Para mim, como instrutor, né, uma coisa que sempre me encantou desde a minha primeira turma era justamente isso, o trazer de volta, dar de volta e compartilhar com os meus alunos. E eu sempre gostei muito de levar pessoas para baixo d'água. Tanto é que eu sempre fui um instrutor que sempre fui apaixonado por batismo. Nunca neguei isso. Se eu for pegar ali, né, os meus relatórios de aluno, 98% dos meus alunos
são de Discovery Scuba Diving. Caramba. Disparado, tá? Até porque onde eu trabalhei, o forte do trabalho sempre foi isso também. Uhum. E o canal eu criei muito com essa vibe, assim, uma maneira legal de levar mais gente ao mesmo tempo para mergulhar comigo. Exato. Né? Compartilhar mais essa experiência que me encanta tanto. Então, isso é uma coisa muito gostosa também de fazer. Com certeza. Quando eu comecei a mergulhar, eu senti muita insegurança, muitas ansiedades. Eu sempre falo isso com as pessoas com quem eu converso. Eu tive aquela sensação que na turma que eu estava todo mundo indo bem, menos eu. Eu fiz tudo, fiz todos os exercícios e tal, não tive dificuldade nenhuma debaixo d'água, mas eu estava muito ansiosa. E eu senti falta de compartilhar com alguém e a outra pessoa falar, nossa, eu também estava super ansioso. Então, de saber que, assim, talvez eu exponha isso e alguém escute, eu fico pensando, alguém que passou pela mesma coisa que eu, escuto, pô, não tô sozinho, não vou deixar de mergulhar. Eu até outro dia, eu já até falei isso em um episódio, que uma moça veio contar que a mãe, ela sempre abortava o primeiro mergulho, porque o primeiro mergulho era muito ruim, do final de semana, e acabava não fazendo o segundo. E aí a gente comentou isso, que os primeiros mergulhos do final de semana costumam ser mais difíceis. Ela colocou a mãe para escutar e a mãe passou a fazer os 2 mergulhos. E aí eu falei, cara, é isso, é você compartilhar que todo mundo tem insegurança, dificuldade, todo mundo tem aquele sentimento, e também tem a parte boa, né? Não é só sobre isso. Claro. E essa troca, que é isso? Não sei. Ops. E é isso. Mas tá tudo bem. Mas tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo. Deixa eu conferir aqui. Não foi vai lá, Bruno. Não foi aqui. Então tá, não tem problema. Foi o vizinho. Nossa. E é isso. Só para aproveitar a camiseta inteira aqui, ó. Pois é, deixa eu só pro Felipe. É muito massa essa camiseta. É demais. É muito massa. Para quem está nos escutando, não está vendo, é uma camiseta que se nomeia Shark Faces, os rostos dos tubarões, e tem vários tubarões desenhados como se fosse uma selfie, né? Uma foto de perfil. É muito massa. Mas que legal, Carol. Isso é uma coisa que a gente... acho que todo mundo sofre no início, quando a gente começa a mergulhar. Eu, quando comecei a mergulhar, apesar de ser sempre um apaixonado por água desde muito pequeno, já fazia apneia, né? Para mim, o meu curso básico foi traumático. É mesmo? Foi bem traumático. Era uma outra época de ensino de mergulho, né? Só para a galera ter uma ideia, diferentemente de hoje, né? Que a gente tem um outro entendimento, uma outra metodologia. Na época, era ainda um resquício assim, de formações mais militarescas para o mergulho recreativo, e meu primeiro exercício de piscina era buscar nos 3,5 metros de profundidade, minha máscara nadadeira, né, e cinto de lastro, e desalagar minha máscara lá embaixo, sem ter sido ensinado a desalagar a máscara. Nossa. Né? Mas era como era feito na época. Eu fui fazer esse curso básico sabendo que a gente ia ter que fazer cachimbo, né, o exercício de compartilhamento de ar na mesma fonte, no número total de alunos. Nossa. E eu fiquei bem feliz da vida quando eu cheguei na minha turma era formada por mim e mais 2, então nós éramos 3, ali me deu um alívio desgraçado, porque eu tinha tido um outro amigo que tinha feito uma turma de 18 dentro da piscina. Essas eram coisas que aconteciam, provavelmente mais aqui no Rio Grande do Sul, talvez em São Paulo também. Não acontecia, a gente já escutou essa história já algumas vezes. Então isso fica também a dica para quem está nos escutando, quem está nos assistindo e recém formou, ou até mesmo, muitas vezes o pessoal às vezes me chama, né, aqui pelo canal, muitas vezes vem algumas dúvidas, questões às vezes de quem já está há muito tempo mergulhando, e eu vivi isso muitas vezes no barco, né, de ter essa trava para o primeiro mergulho do FIND. Né, que bem ou mal é uma reentrada no mundo aquático, e a gente tem que se dar paciência, né? Não é olhar para os outros aguardam, a gente tem que ter a paciência de esperar a gente se tranquilizar para a gente poder cair na água. Exato. E é legal saber que vocês podem estar contribuindo com isso, através do Coluna d'Água. Muito massa. E assim, quem está ouvindo a gente, cara, você está ouvindo aqui de 3 profissionais de mergulho. A gente espera você se habituar amarradão, tá? É verdade. Você tá atrasando o grupo,
Imagina, cara. Amarradão. Tem uma coisa que eu quero morrer, é quando uma pessoa vem e fala, me desculpa. Não, cara, não quero, me peça desculpa. Não tem porquê. A graça do mergulho é essa, e mesmo se eu não fosse profissional, mesmo antes disso, sabe? Mesmo quando eu não estou como profissional na água, o mergulho, e para mim, o grande tesão do mergulho é que ele é uma atividade de muita empatia, assim, uma das poucas coisas que a gente faz, principalmente na vida adulta, porque a vida adulta, quando você está no trabalho, nos ambientes sociais, é muita competição, tudo você compete por alguma coisa, compete por um cargo, compete por ser melhor, ou tá mais magro, ou tá melhor maquiado, enfim, competição. E no mergulho, cara, você tá no barco sempre torcendo pela pessoa. Você vê a galera que tá no básico, a galera que já é mais experiente. Ai, galera, vamos lá, vocês estão ansiosos. Você para conversar. E a galera que já é certificada, mas também tá ansiosa, tem sempre alguém puxando. Então, para mim, gente, a graça do mergulho é essa interação, essa força que um dá pro outro. Então, eu quero morrer com, ai, desculpa, estraguei. Não, você não estragou. Sabe? E eu acho, assim, eu vou falar eu não vou falar o que eu tô pensando, mas assim, estou pensando. Pode falar. Eu acho. A gente deixa. Eu acho um pouco cretino quem pensa diferente. Eu não gosto de falar com isso. Certeza. Essa coisa do, eu não gosto de novato. Todo mundo já teve ali, gente, sabe? E para você chegar onde você chegou, alguém teve que pegar na sua mão, alguém teve que ser compreensivo, alguém teve que abraçar suas inseguranças. Cara, mergulhar é isso. Às vezes você mergulha com uma pessoa mais experiente que você, às vezes você mergulha com uma pessoa menos experiente, e você aprende muito com as duas coisas. Então, exatamente. Então, sabe, para mim não faz tanto sentido. Eu entendo assim, você está fazendo uma viagem internacional que custa muito dinheiro, então você não quer abortar porque aquela pessoa teve dificuldade com o ouvido. É diferente, vamos dizer assim. Mas nesse dia a dia, esses mergulhos que a gente faz de fim de semana, que você vai para curtir, para desopilar, desligar um pouco da realidade, não querer mergulhar com novato, não sei, eu não sei. Enfim, eu tenho ideias muito fortes sobre isso. Que eu vou te dizer, né, eu compartilho dessas tuas ideias, sempre compartilhei, porque também eu vejo muito assim, eu tive muita gente muito experiente quando eu era bem inexperiente, que teve paciência comigo. Exato. Isso na época que eu ia para o Arvoredo, em junho, julho, e mergulhava, por incrível que pareça, com um coletinho sem manga de 3 milímetros. Nossa senhora, eu fiquei com frio só de pensar. Eu usava na época para pegar a onda de Morey. Nossa senhora. E é feliz da vida, tá amarradaço. E depois deitava no barco no sol para ficar tomando leite condensado na Bisnaga, na época que era Nestlé, vendia isso em Bisnaga. Melhor coisa do mundo, saca? E eu sempre senti assim, essa empatia, né? essa obrigação até de compartilhar com os mais novos. Exato. Com aqueles que, por óbvio, querem ter esse compartilhamento. Claro. E eu concordo 100%, e até assim, eu sou um pouquinho mais radical, tá, Carol? Tu pode estar pagando a fortuna que tu pagou para estar no Mar Vermelho. Uhum. E se dali a pouco teu dupla passou mal... sim. Cara, cancela, né? Aí é um problema do profissional do barco, descer contigo se tu tá sem dupla. E é o profissional, quando a gente tá nessa função de profissional no barco, é nossa obrigação fazer isso. Ponto. Que isso é uma coisa que eu também já vi acontecer, já ouvi relatos, eu também fico meio putaço, de colegas que não fazem beicinho para cair na água com o cliente. Mas o gostoso do mergulho é isso, é essa troca. Isso é o mais gostoso. É o que eu acho também. Isso até porque você não sabe se o cara que você está levando hoje para mergulhar ali de dupla, que o cara está com 10 mergulhinhos, se dali uns anos não vai ser a Carol, o Bruno da vez, o Gui da vez. Esse cara pode acabar virando teu colega e até ultrapassar os teus próprios números de mergulho, cara. E aí, se você foi cuzão com o cara, talvez o cara deixe de mergulhar. Exatamente. A gente aliás, o grande mais um, sabe? Já viraram amigos meus, muita gente que começou a mergulhar, fez o Open e eu tava junto, ou na turma, ou na viagem, e viraram amigos meus, gente que a gente sai fora do mergulho, e hoje a gente mergulha junto, e são pessoas que estão mergulhando super bem, e cara,
E se eu, sabe, se eu achasse que não dá para mergulhar com essas pessoas porque elas têm menos mergulhos que eu, porque talvez elas consumam mais ar que eu, não sei. Eu não sou dessas. Para mim isso não existe. Isso não existe. E eu tive 2 situações recentes que até serve assim de dica para quem está nos escutando, né? Então, independente da experiência, mas se tu tem dúvida de que, né, tu tem que ficar como dupla designado no barco, não é assim, galera. Eu fui designado um dupla agora em fevereiro, quando eu estava mergulhando em Florianópolis. Fui trocar uma ideia com o cara. Foi dito assim, porque aquelas coisas que acontecem quando a gente é dive master instrutor, né? E tu conhece bem a galera do barco, que é o meu caso. O pessoal assim, não, tu vai mergulhar com fulano que também que é dive master, tá terminando a formação dele dive master. Ah, beleza, pode me dar o batismo para ir para água. Não tem problema nenhum em levar o cara amarradão. Uhum. Não, mas tu mergulha com ele. Assim, não, tá tranquilo. Fui conversar com o cara. Galera, o cara já com tudo montado, né? Com o regulador no cilindro, com o colete solto. Ai. Tava ansioso. Aí eu olhei pra ele assim, quer dizer nada, mas teu colete tá solto. E o cara não me respondeu, fez uma cara meio de desdém, assim. Eu na hora chamei o responsável pela operação e disse, com ele eu não vou mergulhar. Caramba. E assim, não é porque ele era dive master, ele estava terminando a formação dele, mas é pela atitude. Sim. Ponto, simples. Eu falei assim, deixa eu mergulhar com aquela galerinha ali. Ai, mas eles são recém-formados. Não importa. Eu levo a vibe eles. é outra. É outra. Já tava conversando com a galera ali. A gente estava montando junto ali, então eu já estava conversando com a galera, trocando experiência, dando uma mão, dando uma dica aqui, recebendo dicas aqui, acolá e tal. Sim, mas eu prefiro mergulhar com eles. Não tenho problema com isso. Então, eu sempre disse isso para meus alunos, né? Se a gente está no barco e recebe um dupla cuzão, chama o dive master do barco, porque a obrigação do dive master é te encontrar uma dupla que tu te sintas confortável para mergulhar naquele mergulho. Que aí vai fluir super bem. Então, isso eu acho que é uma regra que a gente tem que dividir. É verdade. Querendo ou não... esquecer de fazer algum passo antes de entrar, cara, faz parte. Depois que a gente foi para lá, a gente nem estava trabalhando. Aí eu tava, inclusive, a escola de um outro amigo nosso, no mesmo barco, coincidiu. Aí tô ajudando todo mundo a entrar na água, então entrar, fazia tipo, 6 meses que eu não caí na água, eu tava louco pra cair na água. Aí ajudei todo mundo, beleza, agora é minha vez, né? Sentei, colete, fechei, tudo funcionando, pulei. E minha nadadeira? Quem nunca? Já subi indo, né, bicho? Mas é regra, né? Eu fui, faz um mês mais ou menos, eu não mergulhei, mas eu fui num barco de mergulho, porque um amigo meu ia mergulhar, e fui eu e meu marido. E a gente foi fazer snorkel. E eu, assim, não conhecia a galera, mas a Dive Master em mim, né? Eu olhando todo mundo, e eu, não, põe o lastro aqui, faz isso aqui. Os caras da operação até meio puto comigo, porque eu tava metendo o B dele, mas não consigo, eu sou muito assim. Aí eu cuidando de todo mundo tal. Aí eu e meu marido, vamos fazer snorkel lá em Ilhabela. Beleza, caí na água. Aí meu marido caiu atrás. E eu lá fazendo snorkel, vendo meu marido longe, embora. Aí eu ponho a cabeça embaixo d'água, olho para ele, cadê sua nadadeira? Ele caiu na água sem nadadeira. E eu que cuidei do barco inteiro, deixei o meu marido cair sem nadadeira. Freud explica, tá, Carol? Não Freud explica e a apólice de seguro também ajuda, complementa essa explicação. Não quero dizer nada. Como é que é o nome do teu marido? Rafael. Rafa, fica ligado, Rafa. É nada, aí fui eu lá. A gente tem que trocar uma ideia, Rafa. Ai. Aí eu usei os meus poderes de resgate, fui lá e fui resgatando ele, teve que resgatar o cara. Tive, porque a maré foi levando. A maré foi levando, claro. Teve que resgatar um cara, ela ficou com peso no coração e falou, não, tá, hoje eu resgato, vai. Hoje eu vou resgatar. Ainda tava rolando tubarão martelo, foi uma semana que teve a apólice não tava suficiente ainda. Não, precisava engordar um pouquinho mais a apólice. Isso. Mas essa tua história, Bruno, me lembra quando eu trabalhava, eu trabalhei um tempo em Nassau, nas Bahamas, e a gente recebia com frequência uma escola de mergulho de Nova York. Para eles é muito barato e tem voo direto. Então é tipo assim, não é bem sair daí para ir para Arraial do Cabo, mas mais ou menos, né, assim, em termos de tempo total, né, mais ou menos isso. E aí era uma escola que ia uma vez por mês, pelo menos.
no nosso esquema que vocês fazem aí, ali na Laje, ali em Ilha Grande, Ilha Bela, né? Final de semana, desço com a galera, vou fazer os meus checkouts, vai uma galera acompanhando, os caras fazem isso. Tá? E eles chegavam sempre no início da tarde, iam correndo para a operação, para fazer o primeiro check-out dive no primeiro dia, porque aí era uma gratuidade, gratuidade, entre aspas, que a gente oferecia. E eu tava de Dive Master, justamente nessa, ajudando a galera. E tinha um cara que tava assim, mega ansioso. Puta mergulhador, não sei quantos mil mergulhos logado, falava pra caramba, e assim, não, é muito frio em Nova York, aqui é quentinho, água limpa, tô louco pra cair. A gente chegou no ponto de mergulho, né, eu fui pra plataforma, ele chegou e me deu as nadadeiras dele assim, tu me alcança as nadadeiras, me ajuda a equipar aqui na plataforma? Assim, claro, que dúvida, né? Tô com a nadadeira de braço assim, ele vai pegar a câmera dele, passa reto assim, valeu, muito obrigado, puf, dentro d'água, assim, cara, tuas nadadeiras! Né? Aí daqui a pouco o cara fala assim, esqueci, né? Esqueceu. Não, mas aí o cara volta dando risada, você fala, pô, beleza, né? Não, é aquilo que eu digo assim, quem nunca? Né? Sim. Quem nunca? Eu tava conversando com um cara outro dia que ele percebeu que ele tava sem nadadeira debaixo d'água. Ele começou o mergulho, ele falou que ele batia, e um cara super experiente, ele contou rindo também. Ele falou que ele batia e não saía do lugar. Aí o cara que tava guiando o grupo olhou para trás e falou assim: você não tá ligado, né? Eu acho engraçado porque a gente fala debaixo d'água por símbolo, mas parece que a gente fala em palavra, né? A impressão que eu saio é que a gente tem conversas inteiras. Aí ele falou assim: você não tá ligado que você tá sem nadadeira? Aí ele olhou assim, ele, puta, não. Aí ele subiu, catou a nadadeira e desceu. Ele só percebeu porque ele batia a perna e não saía do lugar. Essa é inédita. Essa quem pra mim nunca, é inédita. Né? Eu achei engraçada a história. Quem nunca? E aí, vocês viram Dive Master, né? Fora o Coluna da Água, fora as atividades do Dive Master, o que o alter ego de vocês fazem efetivamente? O meu sofre por mergulho. Tipo Batman, galera, nós todos, né, nós vestimos, né, eu me sinto efetivamente o Batman, não porque eu gosto pra caramba do Batman quando eu visto meu traje. Então, assim, quando eu tiro o traje, né, eu sou aqui um empreendedor e consultor de empresas, catando clientes e inventando moda aqui em Porto Alegre. E vocês? Eu, infelizmente, não sou o Bruce Wayne porque eu sou pobre. Mas... Eu também não sou Bruce Wayne. Eu sou funcionária pública, eu sou da área do direito, sou formada em direito. Eu me formei em direito em 2009 e passei um concurso do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, onde eu estava na faculdade ainda, e acabei ficando, né? Tinha a ilusão de que eu ia advogar, ia mudar o mundo. Me tornei uma funcionária pública, carinho do expediente, que o pessoal brinca, né? Tem o poema lá do Libertinagem. E só isso, sou funcionária pública, trabalho com um juiz, e se você tem um processo de dano moral aí em São Paulo, pode ser que seja eu aí cuidando. Tudo bem. E o Bruno queima a rosca, eu preciso fazer essa piada. Gente, é o sonho de todo mundo. É o sonho de todo mundo ter amigo padeiro, gente. É o sonho de todo mundo para poder fazer essa piada. Entendi. Que merda, hein? Eu já trabalhei. Cara, trabalhei com aviação no mundo inteiro e agora, depois de uns anos para cá, eu tenho cuidado da padaria da família. Então, queimando a rosca. Queimando a rosca diariamente. Tá bom? Muito bem. Eu sou difamado pela Carol, cara, em tantos níveis. Ai. Eu imagino. Às vezes eu entro no Coluna d'Água, ela fala, não sei o que lá, porque só o Bruno. Eu falei, caralho, velho, mas eu tô quieto. Eu sou difamado toda semana, cara. Acontece. É o dedo podre, Bruno, te entendo. Ele que me chamou, vocês estão de prova aí que eu fui Exatamente, né? Exatamente. Você estava no teu cantinho, né? Bem quietinha. Nunca imaginei na vida fazer um podcast. Aí ele foi lá e falou: preciso ter uma conversa. Aí ele teve a conversa, então. Sim. Você que escolheu, Bruno. Assim, ó, já sei que Carol provavelmente entrou para o nível profissional para Dive Master, dá vontade de,
né, compartilhar experiências com os outros. E tu, Bruno, o que te levou ao Dive Master? Putz, foi um papo um pouco menos altruísta até, viu? Eu queria mesmo entender um pouco mais, cara. Eu sou muito curioso. Então, eu gosto muito da parte de fisiologia e da parte de segurança. A gente está até ensaiando aí, já está convidado e já estamos vendo como é que a gente vai viabilizar um papo com o Pepe Cunha para falar sobre fatores humanos. Boa. Cara, não falei assim, com ele ainda. Assim, ele nem sabe disso, cara. Assim como você, a gente já tem aqui uma série de temas sobre tubarão que a gente quer falar contigo. Eu queria fazer uma série com o PP para falar sobre fatores humanos, cara, no mergulho. E a gente tem uma lista que, felizmente, não é imensa, mas uma lista bem didática de acidentes que a gente precisa conversar. Até imagino que não vão ser os episódios mais populares do mundo, mas acho que a gente precisa botar uns dedos nas feridas aí. Então eu queria refinar técnica, eu queria refinar conhecimento, eu queria literalmente ver qual é que é. Eu sempre fui um cara que gostei muito de assistir pessoas, né, de ajudar. Então estava tudo certo e eu, vou ser sincero, no começo eu achava que eu ia gostar de dar aula de mergulho. Eu sempre dei aula na aviação, então eu sentia muita falta de dar aula. De repente dar aula de mergulho é um negócio interessante, um negócio legal. Aí hoje essa vontade não sei se está tão forte. Mas a vontade de ajudar os outros, mesmo que não esteja trabalhando oficialmente na viagem, de ajudar a dar uma supervisionada no cara ali, tipo o cachorro que fica pastoreando as pessoas, sabe? Tipo, não tem vaca para pastorear, vou pastorear vocês mesmos, seus humanos. Boa, gostei dessa. É mais ou menos isso. Deixa eu te aproveitar duas coisas que me vieram na cabeça agora, tá? Primeiro acho parabéns esse lance de querer falar sobre acidentes, tá? Isso é uma coisa que eu tenho, também me enrolo para fazer, mas é uma coisa que eu sei que é um tabu aqui no Brasil. Eu digo no Brasil... nas certificadoras mesmo, ninguém não, tá afim de... Não, ninguém tá afim de falar. E quando eu falo de Brasil, tinha uma revista que eu adorava, para mim era a melhor revista de mergulho, por óbvio, gringa. Cara, nada, por favor, Cadu, por favor, adoro o teu trabalho, sempre gostei. Mas a Scuba Diver trazia matérias, vamos dizer, mais diretas e cruas. E sempre tinha uma sessão sobre acidentes. Porque, bem ou mal, apesar de tudo, são sempre temas mais pesados, por óbvio, a gente aprende muito analisando acidentes. Eu venho da aviação, né? Então, cara, a gente literalmente vive de analisar acidentes e possíveis acidentes. Exato, faz todo sentido. Então, eu não entendi, eu lembro quando eu fiz o Dive Master, depois meu IHC, a gente até era meio que orientado a não falar sobre acidentes. Porque pode pegar mal, porque veja bem como as pessoas vão olhar para o mergulho se divulgar os acidentes e tal. Mas acidentes podem acontecer. A gente vê cada vez mais, né, no mergulho, talvez diferente da aviação, tu pode me corrigir se o que eu falar agora estiver errado, né? O acidente no mergulho ele é muito mais fator humano, né, preponderância, arrogância, né, do que fatores mecânicos, vamos dizer assim, né? Falha de equipamento. Porque a gente tem um equipamento que é muito seguro atualmente. Então, a gente sempre brinca, né? Se o seu regulador falhar, ele vai falhar aberto, né? Porque assim, assim, o grosso do medo de todo mundo é, e se meu ar parar de vir, né? Então, ficar assim, sem ar, né? Aliás, todo mundo fala assim, você ficar sem oxigênio. Né? Mas... Duas coisas que nunca vão acontecer no mergulho. Primeiro que se falhar, vai ficar te dando ar. Né? Segundo, a gente não usa oxigênio no mergulho. Exceto raras situações. Mas assim, no mergulho ali, sei lá, curso básico, né? Sim, não vai acontecer. Enfim. Mas é esquema de você conseguir olhar para o incidente ali e ver que, cara, não é mecânico. Os nossos incidentes, eles são 99,9% das vezes arrogância.
Imperícia, talvez? Eu não sei se, assim, pelo curso do Pepe Cunha, a gente assistiu uma aula, eu até me inscrevi no curso, eu achei tão legal a temática, que eu vou fazer o curso que vai daqui um mês, que ele trouxe até a cara do Gui. Para aqueles que estão nos escutando, o Gui está com a cara que eu fiz quando ele falou que ele mergulhava. Eu vou fazer o curso de fatores humanos lá com o Garrett. Só deixa eu complementar, Carol, aqui. É que assim, ó, galera, Bruno acabou de mostrar... não era para o meu curso! Um prato. Não era. Desculpa, Carol, não era pro teu curso. Eu achando que tava tudo pagando para o meu curso. Não. Assim, aí, deixa eu ver, mostra de novo. Eu vi que tu tava fazendo o curso, eu vi que tu fez um módulo do curso do PP. Olha ali, ó. Minha namorada acabou de me trazer aqui, ó. Fala, você tá mal alimentado. Nossa, são umas esfirras. Esfirra isso. Esfirras. Beijo, pá. Obrigado. Já tá ouvindo aqui do outro lado da sala. 15 para as 9 da noite, o cara esfrega esfirras com, né, deliciosas, provavelmente da padaria dele, ketchup aí na nossa cara. Mas tá justo. Se a gente tivesse como tá fazendo isso aqui presencial, nós estaríamos também regados a bons petiscos e bebidas. É verdade. Tá, mas voltando ao curso do Pepe Cunha. Tu fez o primeiro módulo. Eu fiz a palestra que ele deu. Eu não acho que é só sobre... Eu sei que a gente está entrando numa parte que não é, mas assim, eu acho que é muito fácil a gente falar em arrogância. Eu não acho que é só sobre arrogância. Ele mesmo colocou no curso, eu achei isso muito legal e foi o que me levou a fazer o curso. Existem coisas que começam lá na nossa primeira formação, no nosso básico, erros de formação, erros de mercado, e aí semanas ruins, e erros de análise, escolhas erradas, porque uma das coisas que eu achei muito legal da aula que ele deu foi... ele dá um acidente específico, né, que resultou em uma fatalidade, e ele fala, muitos desses fatores normalmente acontecem, a gente às vezes esquece de, sei lá, abrir o cilindro, às vezes esquece de fazer determinadas coisas, e isso não gera uma fatalidade. Isso gera incidentes, mas às vezes eles não são nem graves, você lembra e abre o cilindro dentro d'água. Mas por que em determinadas circunstâncias essas individualidades que normalmente não dão nada, dão. Eu acho que a gente fala só em arrogância, a gente a gente está simplificando muito, é verdade. Tem razão. Claro. Eu acho que é uma soma de muitas coisas, e ele está trazendo esse curso de fatores humanos, que eu acho muito legal, inclusive porque ele não tem vínculo com nenhuma certificadora. Eu não sei, eu me interessei pra caramba no assunto. E justamente por isso, porque ele quer trazer para o Brasil essa discussão, porque é uma discussão que no mundo também ela é muito subjugada, né? No mundo do mergulho, é um mercado que não quer falar de acidente, não quer falar de risco, porque quer se vender como uma atividade muito segura, que a gente sabe que só é segura porque se analisam os riscos, né? Então... Eu até entendo esse fato de não querer botar uma luz nos acidentes, mas poderia colocar uma luz sobre os acidentes, pelo menos aqui nos bastidores, sabe? Mas eu acho que a gente não... Os bastidores que eu digo é para os profissionais, sabe? A gente ter fóruns específicos para a gente falar sobre isso. Você tem um acidente com a Airbus, por exemplo, você tem a galera da Boeing interessada em saber o que aconteceu, a galera da Embraer. Então, cara, porque no fim poderia ter acontecido com qualquer um deles. Vamos rever os projetos. Sim. Exato. Então, exato. Deveria ter um fórum, sei lá... Scuba Certifications United, sabe? E aí a gente vai conversar sobre temas que são transversais a todas as certificadoras. Exatamente. Que somam na formação, né? Que você consegue adicionar camadas de segurança na formação, porque é muito comum, principalmente no básico, os alunos falando: para que eu estou aprendendo isso? Para que eu estou aprendendo a desalagar uma máscara? Por que eu aprendo a tirar essa máscara debaixo d'água, né? Eu não quero um monte de nome de barotrauma, cara, que quando você tá fazendo o básico, realmente você fala, eu não quero saber disso, velho. Não, mas eu acho fundamental. Eu também acho. Eu não tiraria. Mas não é tirar. Mas eu acho que não é tirar. É a gente ter para ter mais sobre. Tá. De repente você não precisa... Você pode diluir isso em cápsulas em vários níveis. Então, você pode ter um barotrauma de ouvido e tal, porque o cara naquele momento ele não precisa saber de todos os tipos de barotrauma que ele pode ter. Claro. Cara, não suba rápido. Vamos aos pouquinhos. E explicar o porquê não subir rápido. Explicar o porquê. E explicar, deixar isso bem claro. E aí no avançado você aprofunda mais, e aí
Enfim. Mas E aí a gente tem que guardar sempre a porção seguinte: todos os níveis de segurança que a gente tem hoje nas certificadoras, tá, eles, bem ou mal, foram implementados através de análise de acidente. Exato. Uhum. Não. Essa é se real. não análise E aí, de acidente, promovendo o acidente e vendo o que acontece, né? em algumas situações, sim, né? Vamos ver aqui, te deixar aqui a 18 metros por 1 hora. O que acontece? Você viveu? Isso. Legal. Quantos viveram de 10? Quando eu dou aula de tabela, e eu ainda dou aula de tabela, mesmo hoje eu certifico mais STI do que PAD. E na STI, o curso todo básico já é com computador. Não é opcional, mesmo? é obrigatório. Desde Caramba. o início. Tá? Coisinhas que na época o Brett Gillian, que foi quem criou a STI, quem criou a TDI primeiro, depois criou a STI, botou na cabeça como uma inovação no mercado, 20 anos atrás. Mas ainda assim eu acho importante, no mínimo em termos de entender o que é o algoritmo que tu tem dentro daquele relógio hoje. Hoje é cada vez mais a cara de um relógio. Exato. Exato, isso aí. O que é, como é que chegou nisso? Então eu gosto de dar essa aula de tabela. E eu brinco justamente isso. As primeiras tabelas, aquelas lá da US Navy, que a gente embasa toda essa formação, era isso. Pega lá, né, um Navy SEAL, nem sei se eram os Navy SEALs na época, diz assim, pega esse cilindro aqui, desce 18 metros, fica 1 hora. Vamos ver como ele voltou. Voltou tortinho. Pega esse cilindro agora, desce a 60 metros. Não voltou. Forçando um pouco a barra, mas mais ou menos isso. Então, acho que essa discussão... Legal que as certificadoras, elas te dão o standard mínimo, né? Sim. Mas olha que legal. Nenhuma delas fala assim para você, eu não quero que você ensine tal coisa, não quero que você aprofunde tal assunto. E aí eu vou jogar assim, uma opinião particular e embasada em não tantas pessoas que eu conheço, mas meio que dá para perceber que é um padrão de mercado. Todo mundo, pela parte comercial, acaba abraçando o standard mínimo, e aí ninguém mais, assim, todo mundo que eu digo é generalizando, né? E aí ninguém mais quer voltar a se dar o trabalho de ensinar o cara a mexer na tabela, porque não é cobrado como standard, e o cara não vai dar valor, mas aí você acaba gerando um problema futuro tão grande que poderia ter começado lá, deixa eu te ensinar a tabela para você entender o seu computador. Eu estou nessa estrada há um pouquinho mais de tempo que vocês. E admito que eu tenho algumas opiniões bem radicais quanto às certificadoras. E isso que o Bruno falou, por um lado, infelizmente, é a mais pura verdade. Elas são negócio, são modelos de negócio. E sendo modelos de negócio, a ideia é vender certificação. Nada contra. Mas isso, nesse decorrer desses anos todos que eu estou envolvido, eu vi muita coisa que eu levo para mim como coisas que eram importantes na formação de um mergulhador, serem consideradas como opcionais, enquanto antes elas eram obrigatórias. Vou tomar porrada de tudo quanto é lado, tá? Mas antigamente, curso avançado, tu tinha no mínimo 3 módulos que eram obrigatórios. Profundo, que se mantém, navegação, bússola e natural, que se mantém, e noturno. Que ali por 2099, por aí, se não me falha a memória, foi posto como opcional. O terceiro, noturno. Tá? E por que o noturno foi posto por opcional? Porque isso gerava um problema de certificação para a gente no final de semana, quando tu vai descer ali para Ilha Grande, para Ilha Bela, para Ti, tal, Guarujá. Se dali a pouco tu pega um fim de que não dá para fazer um noturno, tu não certifica o cara como avançado. E aí a gente tem esse grande desafio, que é tu manter esse aluno interessado na sua formação. Então isso começou a ficar pendurado. Então, o que as certificadoras vão e fazem, que é um problema muito mais complexo, tu manter o teu mergulhador junto contigo e ativo, e fazer de uma forma ou de outra ele voltar, né? E se a gente vai para o Caribe, Fernando de Noronha, Arraial do Cabo, onde o mergulhador vai uma vez na vida dele, às vezes, passa a semana e depois ele volta para casa, ele não forma, ele não termina a formação, se tu tem isso como obrigação, né? Então tu tira, que é mais simples.
Mas eu sempre achei fundamental porque é uma experiência a mais, é uma experiência importante para o mergulhador. Pode não ser muitas vezes na nossa realidade, mas quando tu vai para o Caribe, dependendo da ilha que tu está fazendo, tu pode fazer o turno todos os dias. Uhum. E é para mim um dos mergulhos mais gostosos de fazer. Eu adoro noturno. Tá. Depois, na sequência, eu vi a diminuição de número de alunos, pela razão aluno-instrutor, para o DSD, para o Discovery Scuba Diving, né? Que não é bem o batismo que a gente faz aqui no Brasil, que a galera conhece no Brasil, tá? Antigamente a razão era 5 por instrutor. Também ali por 2000 caiu para 4. 5, guarda-se a proporção, 5 por instrutor, no critério de tu ter água excelente. Quanto pior a visibilidade, né, como a gente faz no curso básico. A razão do curso básico é 8 por instrutor, 2 a mais para cada Dive Master ou instrutor assistente que tu tiver. Guardando a condição de água. Se eu chego aqui no Arvoredo, dou sorte, pego água caribenha, que nem ela estava agora em maio, com 15, 16, 18 metros. Sim, galera, o Arvoredo tem água de 15, 16, 18 metros, até 20 e poucos, já peguei. Tá? E eu nunca vi. Lá. Mas tem. Já peguei. Tá? Tu faz tranquilo um check-out assim. Não, mas acontece. Eu nunca fui. Pois é, né? Não, eu já fui. Vai ter gente que tá nos assistindo, escutando, vai dizer assim: eu vou uma vez por ano e nunca vi, sempre pego caldinho de ervilha. Acontece. É assim, entendeu? Caldinho de ervilha argentinas. Mas daqui a pouco, né, as certificadoras reduziram essa razão para 4 por instrutor. Justamente por acaso, quando a PADI lançou os programas GoPro. Que é uma outra discussão, entenderam? Tá? É uma coisa... Deixa pra lá. Deixa pra lá, tá? É uma brincadeira que eu ia fazendo no início, que eu sei que né, o Fernando vai ficar bravo comigo, Miltinho é capaz de me chamar na chincha. Vocês sabem o que significa PADI? Put another dollar in. Put another dollar in, exatamente. Tá? Essa aí tá em todos os fóruns de mergulho que você vai, alguém chama essa piada. Exato, né? É coisa de quinta série, mas para quem não entende o inglês, né, coloca mais um dólar aqui, né? E é a brincadeira interna de quem é profissional da PADI. Acaba acontecendo. De verdade, eu gosto muito da metodologia da PADI, eu gosto demais. E assim, a gente critica as coisas que a gente realmente acha que deveria ser olhado com outro olhar, mas é um negócio. E, assim, ninguém obriga a gente a não ser mais chato em relação à segurança, ou em relação a ser uma formação mais completa. Então, no fim, acho que varia muito de profissional para profissional, né? Eu acho que é que nem aquele episódio que a gente fez falando sobre habilidades, sobre Open, que eu pelo menos, principalmente quando eu entrei no mergulho, que eu não fazia ideia de certificadora e tal, eu fui pelo profissional. Eu fui atrás do profissional, eu fui atrás de uma pessoa que tenha me indicado, que falaram que era boa, né? Uma pessoa que tinha alguma reputação, e que daí eu fazendo as aulas com essa pessoa, eu concordei, eu falei, não, realmente é um puta profissional. Eu não fiz o básico, por exemplo, a escola que eu e o Bruno nos conhecemos, eu não fiz o básico nela, eu fiz em outra. E eu acabei indo, porque eu não me senti tão à vontade, eu acabei indo para outra, que até hoje, meu Dive Master, pretendo fazer um instrutor também nessa escola, com esse profissional que, cara, eu considero meu mentor. E não fui para ele porque ele era PADI, eu fui para ele porque ele era ele. Era então, ele, exatamente. Longe de querer entrar dessa briga aí de certificadora, mas eu acho que o fundamental para quem está escutando, para quem não entende tanto de certificadora, é o profissional, porque se o profissional for bom, ele vai dar os standards e ele vai ultrapassar esses standards, porque ele vai falar, não, isso aqui para mim não é o suficiente, então eu vou além. E é isso. Se você tiver com um bom profissional, uma pessoa que é boa de água, sabe? É isso que você tem que... É minha opinião. É isso que você tem que olhar. Eu não fui atrás de certificadora, acabei ficando na PADI, porque eu fui com um profissional PADI e ele foi me levando, né? Mas se eu tivesse, de repente, entrado, sei lá, na Naui, ele fosse da Naui, eu seria Naui hoje. Enfim, né?
Espero que a não Paty é- não me expulse, né, que elas vêm. que não, mas não, nem pode. Abraço, Brutinho. E aí, ó, vou jogar abraço pro meu assado aqui. Quem quiser saber mais sobre certificadoras, tá? É só clicar no link que vai estar aqui Boa. ou aqui, que é um episódio que eu fiz sobre certificadoras. Tá? Boa. Precisa muito, porque é um negócio que gera dúvida. Gera dúvida, tá? E o mais importante é efetivamente o profissional, é tu te sentir à vontade com o profissional que tu está contratando, tá? Independente de qual certificadora que ele pode ser. Eu optei de uns 2 anos para cá a certificar a SDI, porque eu sempre tive uma simpatia por algumas coisinhas a mais, que a SDI já trabalha há mais tempo do que a PAD, não que sou muito grato à PAD, obviamente, porque minha formação toda foi PAD. Fora o básico, que o básico foi a BEMA. Então vocês conseguem perceber que eu sou um cara da época que mergulho era seguro e sexo era perigoso, né? Então, a coisa ao contrário, eu inverti a piada, né? Na época que sexo era seguro e mergulho era perigoso. Tá? Mas eu fiz toda a minha formação PAD, desde o avançado, né, até instrutor e especialidades, etc. Né? Mas aí foi só uma decisão de manter as duas, porque achei que algumas coisas diferentes que a SDI tem, que eu usava nos meus cursos, que não é nada demais, né? Mas aí a própria questão de mergulho solo, ou do Self-Reliant Diver, que a PAD trouxe depois e tal, que são coisas que eu acho interessantes. Então, né, por esse motivo. Né? Só de curioso, quem é esse profissional? É o André Gusson, ele é o Course Director da PAD, de São Paulo. Acho que eu não conheço ele. Qual é a escola? Imersione. A gente tem um episódio com ele, inclusive. Vou procurar. A Imersione eu conheço, por óbvio, o André não conheço. Bruno também faz coisa lá na Imersione. Positivo. Também é cria da Imersione também. Também girino da Imersione. Que demais. Não, mas e aí, vai a gente, cara, é até suspeito para falar, a gente adora a escola, adora a galera. A gente não tem um A para desmerecer ninguém lá dentro, cara. É sensacional. Que bom. É uma escola que eu não conheço pessoalmente. Acompanho eles. Não é merchan, tá, gente? Oi? Não é merchan, tá? Não é merchan. É que a gente acaba vinculando, não adianta. A nossa formação, a minha formação praticamente inteira foi lá, do Bruno inteira foi lá. Os cursos que eu fui fazendo todos foram lá, as conversas com as pessoas que eu tenho antes do podcast eram sempre com eles, né, com o pessoal da Imersione. Depois do podcast eu fui abrindo e tendo contato com pessoas de outras escolas e tal, mas você está naquele mundinho menor quando você não tem esse contato, né? Então, não tem como, né? A gente a gente brinca que é a casinha azul, né? Que é uma parte que a gente já é uma parte dela, e é isso, não tem como dissociar, né? Não tem como. É bem difícil. Difícil. E Bruno, tu vai seguir para o instrutor também? Olha, Gui, vou ser muito sincero. Eu tenho tendido a não. Porque o grande lance de você virar instrutor, eu acho que é você tocar a vida das pessoas, sabe? Você conseguir ajudar, você conseguir fazer com que elas parem para pensar em um negócio diferente e tal. E hoje, o podcast me traz isso. Que massa. Hoje o podcast supre essa minha necessidade não de ser um influencer, né, do jeito da modinha, mas de influenciar as pessoas a olhar as coisas de um jeito diferente. Seja na parte de conservação, seja na parte de mergulho, seja na parte de conscientização, que nem a gente fez o papo sobre o incidente lá no Egito, e sobre o incidente que levou a nossa primeira conversa. Então, e depois disso eu vi as pessoas virem conversar com a gente, me tirar dúvida, dar opinião e debater no bom sentido. E aí você fala, pô, cara, a gente está influenciando essas pessoas. As pessoas estão gastando aí 1 hora na semana e ouvindo a gente e pensando sobre o assunto. E acho que isso para mim é impagável. É mais impagável do que dar aula. Que massa, cara. Que massa. Muito legal. Mas pode ser que ano que vem isso mude e eu fale, não, realmente quero dar aula. Não tem problema.
Porque até tu pode ir pro instrutor até, né, sem a pretensão de Tem uma dar aula, né? entendeu? Mas por uma questão de mais conhecimento. É o meu caso, assim, eu não tenho Essa tanta parte pretensão de dar seria aula. ok. Né? Eu admito para vocês, né, tu falou que tu foi egoísta nas suas motivações para Dive Master. Eu acho que eu fui mais egoísta, eu só queria mergulhar. Eu queria mergulhar e não queria mais pagar, entendeu? Não tinha mais bolso para pagar. Aí eu fiz a conta assim, mas se eu virar profissional, eu mergulho trabalhando, eu ganho para mergulhar. Então fui bem mais egoísta. O bichinho do instrutor, né, veio depois, veio justamente quando eu comecei, primeiro, ainda em formação de Dive Master, acompanhando o meu instrutor, o Henrique, na formação dos seus Opens avançados, Rescue e tal. E depois, quando eu também tive, né, as minhas primeiras turmas. Então, isso vem. O bichinho pegou um pouquinho depois, mas a primeira razão foi assim: cara, que eu quero é mergulhar mesmo, eu não quero mais pagar. Estourava todo o meu orçamento da bolsa de estágio mergulhando, então, né, podia ganhar um pouco de dinheiro com isso. Descobri, galera, que a gente não ganha dinheiro com mergulho. A gente faz bons amigos, né, a gente ganha altas experiências, aventuras. Cara, eu queria saber, de verdade, cara, quem é que ganha dinheiro com mergulho? As certificadoras. As operadoras falam que... Não, as operadoras falam que não ganham dinheiro com mergulho, que é caro operar. As certificadoras estão cada vez mais se esforçando para captar cliente e reativar cliente. As escolas de mergulho falam que a aula não dá tanto dinheiro assim. O pessoal que faz equipamento de mergulho fala que é caro fazer equipamento de mergulho. Cara, a gente gasta uma bica. Quem que fica com esse dinheiro, caralho? O que eu vou dizer? Não é possível. Eu explico para vocês como é que vocês podem ficar milionários com mergulho. Ai, meu Deus. E não é demorado, não é difícil, tá? Não grava, deixa só para nós dois isso daí. Não, mas eu faço questão eu exponho isso para todo mundo. Cara, gurizada, é facinho, quer ser milionário com mergulho, começa bilionário. 2 toques, tu tá milionário. É fácil. Exato. Mas é um outro desafio, sabe, para essa nossa paixão, para esse mercado, para essa indústria. Né? Como é que tu te sustenta, né, efetivamente? E aqui eu faço assim uma parte para, né, vou chorar mais pitanga que vocês, que eu estou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, com um inverno bem mais rigoroso, né, uma distância maior de pontos de mergulho, etc, etc. A gente tem outros desafios aqui, né, que complicam muito mais. E é a realidade da indústria, o que eu posso te dizer? Mas tem uma meia-culpa aqui que eu acho que a gente tem que fazer. Porque às vezes eu brinco com a minha namorada e ela fala assim, mas mergulho é uma atividade muito de nicho, cara. É muito caro. E lógico, a gente, né, sem querer tampar o sol com a peneira, não dá para falar que é extremamente barato. Não é. Não. Você vai comprar um conjunto de regulador e colete, cara, tá vendo ali um inicialzinho, não tá fazendo nada, entrei no site da Cresce, tem uns combinhos e tal. Pô, 8 conto. É caro. É caro, não vamos esconder só com a peneira. Mas, ao mesmo tempo, se você entra lá no site da Scuba.com, que é a antiga Leisure Pro, né, lá de Nova York, cara, você vê que o mesmo conjunto tá lá por $1.000. E aí, não só fazendo a conversão, né, a ideia não é essa, mas $1.000 no orçamento de um trabalhador médio nos Estados Unidos é muito mais acessível. Claro. Né, sabe, tipo, então a gente tem uma carga de preço aqui de tudo muito, muito alta, porque o pessoal que não mergulha, a gente foi recentemente para Laje e teve uma saída também aqui para Queimada Grande, né, e o pessoal falou, mas é mó caro. Eu falei, cara, a gente gastou R$700. Só isso? Cara, tipo, assim, não é barato, mas se você se programar, dá. Eu sempre também tive essa visão, eu sei que a gente pratica um esporte, a gente tem como paixão um esporte radical, light, né, bem light, na real, relax, né, que tem um investimento. E aí, um dia eu parei para
raciocinar um pouquinho mais. Eu tava voltando para o Brasil em 2001, né, e eu tava querendo me envolver com vela, com windsurf. Sempre foi uma coisa que eu sempre tive paixão. Aí eu fui ver o preço de aquisição de um equipamento de wind. Aqui, né? Aqui. Olá. Mas mesmo igual, né, sem usar proporções de valores lá e poder aquisitivo. Também é caro. Aí um dia conversando com uns amigos meus que são peladeiro, adoram jogar bola, né, eles falando dos preços da chuteira. Se tu gosta de jogar futebol, a cada 3, 4 meses tu vai trocar a tua chuteira, que custa uns 1.200 hoje. Né? Tá caro. Olha, pra mim é um investimento perdido, gente. Meu marido chuteira pra mim é um investimento perdido porque eu sou muito ruim. Eu também. Meu filho, acho que a grande frustração do meu filho e ele é um tarado pro futebol, joga muito bem. Ele fica brabo comigo, porque eu não jogo futebol. Eu sou um perna de pau. Né? Aí quando a gente vai jogar, ele fica brabo porque eu não sei jogar. Então ele diz, tu tá sem chutaçado. Eu adoro futebol é que não gosta de mim. Não adianta, entendeu? Não é o meu esporte. Então, assim, o resumo disso daí é que, assim, galera, é um esporte mais caro? É. Se tu te organizar, tu consegue praticar? Consegue. Tá? Consegue. Até porque, assim, tu não precisa fazer um investimento inicial de 8, 10 mil reais no teu equipamento. Tu vai alocar nas suas saídas e tal. Aí tu vai te pautar um pouco por isso. Mas a gente tem esse preconceito, né? Não, mas é claro. Preconceito. Claro. E aí eu digo assim, dependendo da região onde tu tá, isso é pior. Eu vou puxar de novo, vou chorar mais forte aqui, entendeu? Aqui, nesse momento, a gente passou uma semana, 3 dias chovendo, que alagou a cidade, uma coisa linda, maravilhosa. Parece que semana que vem vai ser tudo igual. Vai alagar tudo de novo, tá? Pela previsão. E a mentalidade do gaúcho, do porto-alegrense, ela é assim, assim, a temperatura baixou dos 20 graus, a cabeça da galera só pensa em Gramado e Canela. Subiu dos 21, a galera só pensa praia. Então, essas questões também, que são muito pragmáticas, também acabam, bem ou mal, influenciando nessa questão assim, como é que eu faço para ganhar dinheiro no mergulho? Para viver exclusivamente do mergulho. É uma coisa complexa. É que se você parar para pensar, tipo, Estados Unidos tem também tem clima intenso, né? Bem marcado inverno, mas é o que você falou, o pessoal vai para as Bahamas fazer o básico, vai para Cozumel fazer o básico. Desce para Caimã fazer o básico. Então, a gente vai fazer o quê? O Nordeste tem uma época que vem e não tem mais operação, e o Brasil ele é imenso, você não tem essa opção. Então, você fica uma época do ano totalmente vendido mesmo, né? Ainda que não tenha tanto frio. Exatamente. E aí tu tem a questão de poder aquisitivo, que a gente também tem que guardar essa proporção. Eu gosto muito de quinquilharia, né? De mergulho. Eu, aqui atrás, dá para ver, eu tenho um patinho de borracha mergulhador fazendo assim. Eu adoro essas quinquilharias de mergulho. E eu fico pesquisando e eu vejo que, principalmente Estados Unidos, tem muita coisa de mergulho. Tem Barbie mergulhadora, tem patinho de borracha, porque é um mercado que ele existe, né? Ele é maior, justamente por isso. Eu acho que ele, embora seja caro para eles também, porque eu estou em vários grupos de Facebook de mergulhador, e o pessoal também reclama de preço. Né? O pessoal também reclama de pagar $1.000 num computador da Garmin, por exemplo. Claro. Né? Mas eles podem pagar só $100 num computador mais simples. Para nós, o computador mais barato ele já é R$1.000 e tantos, né? Então, o nosso mercado ele acaba sendo mais limitado também, porque ele é mais inacessível. Então, ele acaba não crescendo, ele não acaba barateando, que é toda aquela lei, né, da oferta e demanda. Então, maior demanda, né? E aí a gente acaba caindo num ciclo vicioso. Então, é caro, você não tem as pessoas entrando. Pela questão de oferta e demanda, isso aqui, ó, que é o Clamp lá que eu estava falando. Cara, eu paguei $10. No AliExpress isso é barato, não é tão caro assim. $10. A gente tem aqui em São Paulo um cara que vende. Aliás, acho que é o único cara que vende no Brasil inteiro. Não vou fazer propaganda porque ele não tá pagando a gente.
Ó, a hashtag fica a dica. Ele não precisa, todo mundo conhece ele. Cara, não precisa. Até sei Então, quem é. eu não tenho outra opção. Não tenho outra opção. Só tem ele. Cara, ele queria me cobrar R$350. Nossa Senhora. Porque você não tem opção, cara. Exato. Acontece. Vamos mudar um pouco a baila, porque senão a gente vai ficar. Bora. Virou o muro das lamentações. Isso Isso aqui, aqui, né? acho que nós vamos fazer, se vocês que estão nos assistindo e escutando, comentarem bastante, curtirem bastante, se inscreverem lá no Coluna d'Água, tanto no Instagram quanto nos tocadores, e toparem, a gente pode fazer um episódio específico, o Muro das Lamentações. Aí eu vou catar mais uns 2, 3 parceiros do mergulho, vamos ficar aqui com 5, 6, só chorando as pitangas, só reclamando e contando história boa, porque sempre vai ter história boa para contar. Isso é fato. Vamos mudar o nome do episódio, Gui? Faz um pix. Hashtag faz um pix. Então, aproveitar o gancho, vamos passar a mascarinha? Vamos passar a mascarinha? Joia, tá? Para quem tá chegando agora, até mesmo quem tá nos aguentando até agora, vai lá, faz teu tema de casa, passando a mascarinha aqui, a gente não tá pedindo nada, né? A gente podia estar roubando, a gente podia estar matando. A gente só está pedindo uma inscrição no canal, né? Podia estar vendendo paçoca na esquina, mas é só uma inscrição no canal. É uma inscrição lá no Spotify, ou no Deezer, ou no Google, no teu player favorito. E se o conteúdo tá legal, se vocês estão curtindo, compartilha com o dupla de vocês, para que a gente possa criar essas grandes comunidades aí de amantes do mar, que a gente possa gerar mais conteúdo legal para vocês. Passando a mascarinha, que não pegou a referência, sinto muito, vocês não viveram nos anos 80. Só isso que eu posso dizer para vocês. Vou fazer uma pergunta que eu acho cretina de responder. Eu vou aproveitar, vou me colocar do lado de cá e vou fazer para vocês. Qual foi o melhor mergulho da vida de vocês? Ele está se vingando da gente. O pior é que nada do que a gente vai falar vai bater o dele. Nunca. Nada a ver, não vem com essa. Nunca vai. Talvez depois que eu for para Rajampá, talvez, mas por enquanto não vai mesmo. Ó a Carol abanando picanha na frente do desdentado. Não, eu não tenho Rajampá ainda. Assim, é que um dia eu vou. Sabe aquela coisa? Justamente. Não sei quando, mas eu vou. Um dia eu vou. Mas o meu foi, até hoje, foi Cozumel. Foi o primeiro mergulho que eu fiz em Cozumel, que eu vi 5 rachitas. Foi assim, eu me apaixonei por esse bicho. Até hoje, se eu vejo esse bicho, mesmo fora d'água, teve um dia que eu estava no Enterprise em Paraty, Ilha Grande, estava passando mal no segundo andar do barco e estava todo mundo dormindo e eu passando mal e de repente passa uma chita do lado do barco, assim, foi o melhor mergulho do meu dia. Eu nem estava mergulhando, eu já estava em cima do barco. Então, para mim foi esse mergulho. Cozumel foi uma viagem muito marcante para mim, assim, foi um destino que eu quero muito voltar. Eu não era tão experiente ainda, eu tinha 30 mergulhos, mas eu considero que até então eu já sabia mergulhar, mas onde eu aprendi a mergulhar, aprendi a me virar na água, a flutuabilidade, que eu me tornei realmente independente, foi nessa viagem. E esse mergulho que eu não esperava, e eu vi chitas fazendo aquela rodinha, parecendo que elas estavam dançando, isso me marcou pro resto da minha vida. Eu tatuei chita, assim, porque para mim foi Cozumel. Que demais. Por enquanto, até Rajampá. Bruno? Cara, mergulho mesmo. Para mim, até hoje, foi Noronha, cara. E assim, é pouquinha coisa e tal, mas pô, eu vi na mesma caída um cardume de barracuda, um tubarão-limão ali, tamanho médio, não era um puta limãozão, né? Não era uma puta caipirona, mas já deu uma aceleradinha no coração. E uma tartaruga verde gigantesca, cara. Verde não, mito. De pente? Não, a do bico, gente. De pente. De pente. De pente, então. Isso. Agora, uma coisa que eu não falo muito, mas o mais emocionante nem mergulho foi. Foi quando eu encontrei esse cara aqui, lá na África do Sul. Tudo bem, era Shark Cage Diving, né? Na gaiolinha e tal.
Em Deer Island. E em False Bay. False Bay. Cara, é um animal fantástico, cara. É um torpedão debaixo da água e é assim, ó, uma emoção incrível, cara. Não tem jeito. Você não fica indiferente. Para quem não viu, não tá nos escutando, ou para quem está nos assistindo e não identificou, nós estamos falando do Rei dos Mares, Tubarão Branco. Né? Que demais. Sabe que assim, ó, olha que interessante. Tava no episódio anterior, que foi com a Erika, que espero que assim como ela, vocês também virem habituês aqui da casa, né? Ela estava falando, agora ela está indo, tadinha, né? Ela está indo para a África do Sul para fazer Sardines, né? Sardines Run. E né, essa né, a corrida das sardinhas, para quem não sabe, ela não é feita em scuba. É snorkel, né? É snorkel. Até pela praticidade, porque o barco tem que ter mobilidade. Se tu tá em scuba, tu leva muito tempo botando equipamento em cima e desce. Então tu tem que ter um pouquinho mais de agilidade. E a gente ficou um tempinho debatendo justamente isso. E aqui fica a dúvida. Por que a galera do mergulho, quando fala de snorkel, ou até mesmo como a gente fala do shark dive na gaiola, que às vezes tu tá de snorkel, às vezes tu tá no narguilé, não se referencia a esses mergulhos como mergulho. É um mergulho. Eu adoro fazer snorkel, cara. Eu também adoro. Eu aprendi a mergulhar fazendo snorkel. Até porque assim, eu tenho opinião meio avessa do rebriefer. Então, para fazer foto e fazer vídeo, tudo bem que é por bem menos tempo, mas você não assusta nada, você fica em silêncio, o bicho não foge. É uma delícia fazer snorkel. Eu vi um documentário outro dia sobre umas... Agora eu não vou lembrar o nome. Sobre, eu acho que eram japonesas. Putz, eu não lembro. Que elas colhem... Talvez tailandesas? Não. Hayanu, alguma coisa assim. Hayanu, tem um documentário muito legal sobre isso. Isso, e aí o documentarista é um brasileiro, ele tenta fazer as imagens de scuba e justamente ele não consegue porque elas são muito rápidas, são senhoras assim, de 80, 90 anos que viveram a vida fazendo isso, e ele tenta acompanhar de scuba, só que ele fica pesado na água e elas são muito ágeis, aí ele termina o documentário de snorkel, então foi muito legal, assim, né, é bem isso, né, dessa agilidade... É um grupo saírem as imagens. É um grupo bem grupo específico. São mulheres coletadoras de alga e moluscos, né? Conchas com pérola e tal. Só em apneia, e é só mulher que faz. Homem não faz. Isso. Caramba, que legal. É uma concha que a gente usa até para joia. Eu tenho uma concha dessa em casa. Como é que chama isso? Agora me deu branco. Eu também não vou. Eu associo muito com aquela concha da Shell, que agora também fugiu o nome, com a... Vieira. Eu associo com Vieira, mas acho que não é Vieira, é uma outra espécie. Mas o inusitado dessas mulheres, tá? Até vou pesquisar a partir de que momento. Sabe aquela máscara redonda, ovalada do mergulho, que é a mais antiga, isso, né? E que a galera usa hoje naquele modelo mais vintage, começou a ser reeditada? Então tá. Essas mulheres criaram, basicamente, essa máscara. Não sabia. Essa máscara ela é chamada de máscara AMA, que é a associação dessas mergulhadoras. Que legal, não sabia. Eu descobri isso que eu tive um outro chefe meu, puta instrutor de mergulho, que só usa essa máscara. Usa essa máscara. E ele adora. Aliás, esse documentário é fantástico, assistam, porque é um documentário incrível. Manda para mim o link. Eu esqueci de fazer meu tema de casa, esqueci de comentar para todos vocês que estão aqui conosco até agora, que todos os nossos arrobas, o meu, da Carol, do Bruno, do Coluna d'Água, tá, estarão na descrição deste vídeo e do áudio desse vídeo, tá, que também vai para os players, também vai para Spotify, tá? E aí a gente pode jogar esse link para a galera que ficou curiosa também assistir. Tá? Esse documentário eu recomendo. Isso, tá. E... vou, né, já encaminhando assim os finalmente. Não que eu queira finalizar, né, mas né, a gente meio que sente nessa obrigação de liberar já vocês dois domingão, quase 9h30 da noite. Me contem aqui
quais são os top 5 tubarões de vocês? Qual é a listinha de vocês para o top 5? Faz tempo que eu não faço essa pergunta aqui no programa, na real. Ai, você perguntou para a pessoa errada. Eu não sou tubaróloga. Eu gosto de raia, eu gosto de peixe. Eu sei que tubarão é peixe, tá, gente? Pelo amor de Deus, não me crucifiquem. Mas eu sou mais dos peixinhos pequenininhos, porque eu gosto de ficar vendo estaçãozinha de limpeza. Eu gosto de ver casalzinho se formando. Tá justo. Então me dá teus 5, né, pequenos peixinhos de estação de limpeza que tu gosta. Cara, eu amo ver Teu Maria da objetivo é olhar. Toca. Que é o objetivo olhar? Nossa, não sei. É muito difícil essa pergunta, Gui. Responde você, Bruna. Eu vou pensar numa resposta aqui. Cara, Não sei. ao contrário da Carol, eu sou o cara do tubarão mesmo, cara. Eu sou fascinado muito, desde que eu era moleque. Acho que na estante acho que eu tenho uns 8 livros só de tubarão, cara. Então, puta, pra mim é tipo escolher filho, sabe? Mas assim, por gosto. Tubarão tigre, tubarão branco, o tubarão baleia. Inclusive, a lycra que eu mais uso é uma lycra de tubarão baleia. Que massa. Eu, por um tempo, fiz uma empreitada aí de criar umas lycras de mergulho, umas camisetas. Não deu muito certo. Isso aí a gente conta uma outra hora. Tá, beleza. Era uma lycra de tubarão Quando baleia. a gente fizer o Muro das Lamentações, aí a gente fala sobre isso. A gente fala sobre isso. Tubarão zebra. Esse é muito que em português não faz o menor sentido. Não, nenhum, concordo. E eu gosto muito de um bicho que a maioria das pessoas acho que nem vai saber qual é, que é o tubarão sete guelras, que é um bicho pré-histórico, assim, tem estimativas de indivíduos com 400 anos, cara. É um bicho de metabolismo tão baixo. Você viu? Não, tu viu que teve 2 mergulhadores recreativos que deram de cara com um desses no rasinho 18 metros. Mas para essa espécie isso é muito raso. E muito raro. E tem lá na África do Sul, né? Então, puta, eu quero muito voltar para a África do Sul para mergulhar, para ver o tubarão sete guelras. E o mais legal é que conforme ele vai ficando mais velho, né? O que para ele é tipo foda-se o tempo. A maioria deles é cego, porque gruda um vermezinho no olho e cega ele, e aí para ele os sentidos são tão apurados, ele se alimenta basicamente de carcaça, então não faz muita diferença, ele continua tocando a vida. E ele vive no escuro, né, boa parte da vida dele, exceto esse indivíduo que por algum motivo chegou mais pro raso, normalmente onde eles estão, que é altas profundidades, não tem visibilidade, não tem luz, nem não tem visibilidade, não tem luz, na real, né? Que massa. Então esses são... Puta, mas vai falar, menções honrosas, tubarão azul, tubarão... Não, adorei. Eu adorei. Eu adorei porque, assim, tu já trouxe 2 tubarões que ninguém tinha citado nessas provocações que eu faço, que é o zebra e o sete guelras. E o sete guelras é bem inusitado, né? Porque ele efetivamente, ele tem uma cara simpática, independente do ângulo da foto que tu bater. Ele tá sempre sorrindo. Tá sempre sorrindo. Tá de bem com a vida, cara. Ele já viu tanta coisa acontecer. Imagina. É muito massa. Antes vinha aquele francês caquético aqui, agora vem esses caras, mas tudo bem. É tudo igual. Os caras estão mudando, mas tá tudo ficando igual. Isso aí. Nada que eu nunca tenha visto. Que massa. Carol, pensou nos teus peixinhos, Carol? Pensei, tubarão-baleia tá na minha lista. Um tubarão, pelo menos, tá na minha lista. Raia-manta. Tu tem mais tubarão na lista. Tá? Será que eu tenho? Termina a lista, eu vou te apontar os outros tubarões que estão na tua lista. Tá bom. Raia-manta, quero muito, muito. Até a Erika lançou uma viagem para o ano que vem lá em Ayang, com as mantas que abraçam. Ai, gente, eu tô me coçando para fechar essa viagem, mas infelizmente mergulho não dá dinheiro, né? Ele só tira, então eu tô vendo se eu consigo. Meu mergulho é minha vida. Nossa, gente, quero muito fazer essa viagem. Ela me convenceu demais a fazer essa viagem. Então, o Tubaleia, a Raia-manta. Eu sou muito dos bichos pequenininhos. Eu amo achar nude branco e mergulho. Eu piro em nude branco. Nossa, adoro Tu vai pirar aqui no Arvoredo.
Tem muito. Mas a gente consegue, tem muito no de branco. Nossa, adoro, eu adoro, assim, não é nem um peixe específico, adoro achar a estação de limpeza, adoro ver bicho sendo limpo, assim, eu piro. Às vezes eu tenho vontade de, ao invés de seguir um mergulho e sair nadando, de parar numa pedra e ficar vendo a vida rolar, ficar vendo Donzelinha defendendo o ninho, ficar vendo Maria da Toca mexendo as pedrinhas dela, sabe? Eu sou dessas, eu gosto de... Eu tenho uma amiga que fala que se passa uma manta em cima, eu não vejo, porque eu tô sempre olhando para baixo. Mas isso é outra concepção errada que eu vejo, não vou dizer da maioria, mas de muito mergulhador, que é o cara que quer bater território, o cara que quer fazer natação de distância. E o legal do mergulho é justamente isso. Tu pode ficar 40, 45 minutos parado no mesmo lugar, e tu vai ver um monte de coisa diferente. E eu amo fazer isso, amo. Sabe uma coisa que eu quero fazer? Não, deixa eu só fazer um parênteses. Eu sou louco para descer e meter uma GoPro assim, ó, no cabo de descida e largar. Vai ver muita coisa. Só tirar na volta. Eu só não faço isso porque eu tenho um cagaço de não voltar e não achar a GoPro. Não achar a GoPro. Né, mas eu tenho vontade de fazer isso porque, cara, várias vezes a gente passa pelo cabo e tal, e a pessoa fala, mas eu vi tal coisa no cabo e tal, a gente não viu. Então, lembra aquele cardume de barracuda que a gente viu na laje? Que a gente estava no cabo, na subida? Fazendo parada de segurança, passou um cardume de barracuda na laje. Sim, e um mergulho que foi bem, né, super tranquilo, a gente não viu nada de muito excepcional e tava lá, de repente, ficou escuro, era um cardume de barracuda. Um dos motivos que eu sempre dou para os meus alunos fazerem parada de segurança em todos os seus mergulhos, que é uma recomendação, né, de segurança, etc., é que geralmente na parada de segurança sempre rola coisa legal. Exato. Tu tá ali nos teus 3 minutinhos, 5 metros, sempre vai rolar alguma coisa a mais no teu mergulho. É verdade. Eu tive um grupo em Noronha que, na parada de segurança, eles falaram assim, a gente viu um cardume de golfinho. Eu falei, fudendo, cara. Só acredito com vídeo. Tinha vídeo. Tó, eu sou desse time também. Não registrou em foto e vídeo? Não aconteceu. Não aconteceu. Mas desculpa, cara, eu atrapalhei seus 5 peixinhos aí. Vai lá. Não, minha última que eu gostaria de ter visto no Mar Vermelho, acabei não vendo e quero muito ainda ver, é um jardim de enguia. Que não é um peixinho, são vários, né? Então... Isso é difícil de ver. Não é tão fácil. E eu queria muito ver. Não, mas Arraial tem. Tem Arraial? Arraial tem. Já vi em Arraial. Destinos adicionados à lista. É que Arraial é muito frio. Noronha tem também? É nada. Noronha tem. Sim. Noronha? Aqui vão me chamar de mentiroso, mas tem Norvoredo. Sério? Ai, gente, tô aqui, quis ver no Mar Vermelho, toda chique, tem aqui no jardim de casa. Não, e é lindo. E eu concordo contigo, porque é lindo, é muito legal. Tu vê elas todas assim de fora, aí tu chega perto, se encolhe, aí daqui a pouco elas vêm saindo devagarinho, assim, te olhando, assim, tá bem, daqui a pouco se encolhe, é muito fácil. Eu amo essa parte de comportamento dos peixes, né? Eu acho incrível. Eu fui no aquário de São Paulo outro dia, e aí a minha amiga que eu fui com ela, com a filha dela, foi no banheiro e eu fiquei olhando um aquário. E aí eu vi o aquário estava dividido, tinha um casal de peixe aqui com um monte de alevino e outros para lá. E aí eles brigando, aí eu tentando entender o que estava acontecendo, até que eu entendi que era um casalzinho defendendo os peixinhos e eles isolaram os outros que estavam tentando comer os peixinhos. Aí chegou um molequinho de uns 3 anos, olha, eles estão tentando comer o filhotinho deles, ele me olhou assim. Tipo assim. E eu pirando, super feliz. Aí meu marido, cara, você assustou essa criança pro resto da vida dela. Traumatizou a criança agora. E eu mega empolgada, olha o que tá acontecendo aqui. Eu amo essa parte de comportamento de peixe, então eu adoro observar isso em mergulho. Que bom. A boa notícia que eu tenho para te dar é que tu tem 2 tubarões na tua lista de peixe favorito, né? Um tu não botou na tua lista, que é a chita, e a raia-manta. Tecnicamente, nós estamos falando de... Um elasmo branquio, né? Elasmo branquio, que são tubarões. Sim. Muito bem, muito bem. Né? Galera, mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Eu só queria dizer que foi muito gostoso, passou muito rápido, nem parece que já são 9h30. Também achei muito gostoso. Né? Vamos marcar mais? Com certeza. Pode ser? Adoraria, adoraria mesmo, tá? E aí foi um prazerzão ter vocês dois comigo nessa noite de domingo.
O prazer foi nosso. Muito, muito obrigado. Cada Prazer vez é mais nosso. fã de vocês. Eu tenho prometido isso em todos os episódios, né? Então, eu vou ter que ganhar na Mega Sena para poder cumprir tudo isso e mergulhar com as pessoas que eu quero mergulhar dentro desse ano. Mas vocês são mais próximos, então existe uma grande possibilidade. Logo eu tá por aí. Eu aviso vocês para a gente tentar um mergulhinho na laje. Fechou. Ou no Tietê também. Laje queimada. Não, Tietê não. No Tietê é osso. Tô brincando. Mas tem um mergulhador do Tietê, né? Vocês já leram essa reportagem? Não. Que é um cara, ele recupera corpo, ele recupera objetos, e aí ele vai com uma roupa toda reforçada e tal, porque comercial, né? Não tem visibilidade nenhuma, então é um mergulho totalmente no escuro. É muito legal essa reportagem, depois procura aí, vamos ver. Se eu achar, eu mando pra gente pôr no link. Absolutamente não tem nada a ver com a gente, tá? Mas nessa onda de novos documentários da Discovery, não sei se da Discovery ou da NetGeo, tem agora um sobre os mergulhadores de esgoto dos Estados Unidos. Eu acho que eu vi alguma coisa a respeito. Não fui atrás. De verdade, eu não sei se eu quero assistir, mas enfim, se alguém tiver curioso. O que eu vou dizer para vocês, né? Fizeram um documentário, fizeram uma série sobre os reis da taxidermia e os caras ficaram empalhando bicho. Né? Então, de repente... Por que não fazer dos mergulhadores comerciais de esgoto? É uma atividade que tem que ser feita. Eu acho. É um nicho, com certeza. Então, assim, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui. Antes da gente encerrar, para quem ainda não foi, corre lá no Instagram, na Coluna d'Água, se inscreve. Sempre tem coisa legal que a Carol e o Bruno estão postando lá. Corre no teu tocador favorito, vai lá, escuta os podcasts anteriores, te inscreve também para estar sempre recebendo notificação. Vamos passar de novo a mascarinha, tá? Não custa nada, ajuda a gente a pelo menos saber que vocês estão gostando do que a gente faz. Então inscrevam-se tanto aqui no canal quanto lá no canal do Coluna d'Água, no Spotify, no Deezer, no Google e outros tocadores, ou aquele da tua preferência. Dá os likes pra gente, isso ajuda pra caramba, vocês não têm ideia. E se puderem, compartilhem os nossos episódios com os duplas de vocês. E como diz o Bruno, mesmo que você não goste, compartilha pra sacanear alguém. Mas boa compartilha. Nunca tinha pensado nisso, Bruno. Nunca tinha pensado. E não posso finalizar sem reforçar. Opa, errei. Sem reforçar que o Sharkcast tem um grande parceiro, que é a Tubarões e Suas Curiosidades, quiçá a única marca de Shark Lifestyle do universo. Me dá uma força lá pro Filipão, acompanha ele nas redes sociais, que sempre tem conteúdo muito, muito legal sobre tubarões e meio ambiente, e a loja dele tem estampas maravilhosas. Cara, eu sou cliente da loja do Felipe já faz um bom tempo, e aqui, relato em primeira mão, cara. Malha de qualidade, estampa malha muito boa, de qualidade, não é aquela que lavou, saiu, cara, de verdade, e super bom gosto, cara. Eu gosto muito das estampas que ele coloca. Isso aí, tá? E a gente tem cupom. Depois eu vou avisar para ele que a gente ainda tá vendendo, tá anunciando o cupom, que é o Sharkcast. Entra lá na loja, tá? E busca o teu desconto usando o cupom Sharkcast. Avisa que a culpa é da Carol. O meu problema é botar isso no ar. O problema dele se vira depois, cada um com seus problemas. Ele diminui o desconto, né? Eu queria deixar bem claro que esse desconto aí foi a Carol que puxou, não foi o Coluna d'Água, hein? Não, foi o Coluna d'Água, foi sim. Serviço muito importante. O Coluna d'Água tem dia e hora para ir para os tocadores? Ainda não, a gente... Ainda não. Beleza. Nem o Sharkcast. Então, igual, eu tô tudo de boa. Quando der certo. Tá de boa. A gente tenta de domingo, mas às vezes não dá. A minha ideia era ser toda quinta-feira às 2, mas às vezes a gente falha também. Então. É aquela coisa, é o reflexo do empreendedor brasileiro, né? A gente grava, a gente edita, a gente ajusta som, a gente faz thumb, a gente impulsiona, a gente faz de tudo. Então, às vezes falha. Exatamente. Até o Jovem Nerd atrasava um tempo atrás. Então, né? É o maior canal de podcast do Brasil, cara. Se até eles de vez em quando atrasavam, cara, porra. Exato. Não, o meu benchmark para fazer o Sharkcast é o Flow, né?
Às vezes tu chega lá no horário certo, lá de 40 minutos que eles vão começar a transmissão, então nós estamos bem. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar essa noite de domingo comigo. Né? Espero que numa próxima a gente possa estar ao vivo, mas senão a gente faz aqui por online de novo. Tá? Obrigada, A gente tem que fazer um episódio sobre o arvoredo, hein, gente? Mergulho no arvoredo. Bora. Vai ser legal, hein? Bora, a hora que vocês quiserem. O Gui já é quase coluna d'água, já. Vamos colocar uma foto dele lá. E coluna d'água, Gui, Carol e Bruno. Não me dê ideias, Carol. Não me dê ideias. Turma que nos acompanhou até agora, obrigadão pela audiência, tá? Águas claras e bons mergulhos a todos. E a gente está de volta na outra semana. Obrigadão, gurizada. Beijo. Beijos. Tchau, galera. Bom intervalo dos perfis para todo mundo. Dale. Salve, Sharkcasters! A partir deste episódio está aberta a nossa campanha de financiamento coletivo. Então, se tu puder e quiser contribuir no desenvolvimento do Sharkcast e deste canal, corre no link que está na descrição, faz a tua conta, tá? E aí escolhe um dos planos, quem sabe para me pagar um café, uma cerveja artesanal ou até mesmo para me convidar para mergulhar. E na outra semana eu já começo a divulgar quais vão ser os mimos, presentes e promoções que vão rodar aqui no canal para os membros Sharkcasters lá do nosso financiamento coletivo. Tá? Valeuzão, águas claras e bons mergulhos a todos. Essa eu gostei.